Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 136. Capítulo 1373. Habilidade máxima. Capítulo 1373. Habilidade máxima. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Lutar de forma justa e justa? Shen Gogu confiou mais nas palavras de Su Mushen do que nas de Wei Shen. Então, novamente, ela realmente não conseguia distinguir entre justo e desavergonhado em uma partida. Julgamento do cruzado. Neste momento, Bai Shu de repente lançou uma habilidade poderosa de alto nível a uma distância extremamente próxima. Maré avançou com uma investida, sua espada e escudo brandidos. Corte brilhante. Lord Green passou com uma luz fria. A direção do julgamento do cruzado poderia ser controlada. No momento em que Lord Green voou para a direita, Bai Shu cortou Tid pela esquerda. Charge e Crusader Trial moveram-se na mesma velocidade, o que não perdeu para Shining Kut. Mesmo que o primeiro estágio tenha falhado, o segundo estágio da habilidade atingiu Lord Green. Cobrar. Yi Xiu usou outra habilidade de movimento. Lord Green mudou de direção, evitando o segundo estágio. Facada colidindo. Técnica do clone das sombras. Deslize o chute. Yi Xiu usou múltiplas habilidades de movimento seguidas na tentativa de escapar da maré, mas no final, ele falhou. Os controles de Bai Shu foram extremamente rápidos e precisos. Ele imediatamente ajustou seu julgamento do cruzado a cada tentativa de fuga de Lord Green. Os espectadores ficaram pasmos ao ver esses dois personagens se movimentando em torno de uma pequena área em um borrão. Yi Xiu estava claramente usando uma variedade de habilidades de classes diferentes, mas ao encadeá-las em uma única respiração, era difícil acreditar que havia múltiplas habilidades sendo usadas. Parecia um movimento suave, mas confuso. Por outro lado, Bai Shu estava usando apenas uma habilidade, então seus movimentos eram naturalmente suaves. No entanto, foi ele quem reagiu às ações de Yi Xiu. Ser capaz de se manter tão firme em Yi Xiu, apesar dessas circunstâncias, foi realmente uma demonstração de técnica aterrorizante. Múltiplas habilidades de movimento foram interligadas em um instante. Às vezes, uma habilidade nem sequer era concluída antes do início da próxima habilidade. Mas depois do slide kick, os espectadores atentos notaram a barra de habilidades de Lord Green. A primeira habilidade que ele usou, Shining Kut, ainda estava em recarga. Os jogadores já haviam descoberto quais habilidades de movimento de baixo nível Lord Green possuía. Ele tinha o Assassin Shining Kut, o Quint Charge, o Berserker's Colliding Stab, o Sharpshooter's Slide Kick e a Ninja Shadow Clone T-Chick. 5 habilidades em rotação geralmente eram mais que suficientes. Mas hoje Yi Xiu foi forçado por Bai Shu a usar todas as 5 habilidades consecutivamente, mas ainda assim não conseguiu escapar. O julgamento do cruzado de nível 75 teve no máximo 9 etapas. O Tid havia usado apenas 5 estágios até agora e ainda tinha mais 4 estágios para recorrer. Desta vez, que habilidade de alto nível Yi Xiu adicionou ao seu Myriad Manifestations Umbrella? Talvez um teletransporte? As pessoas começaram a pensar nas possibilidades. No entanto, aqueles que notaram a barra de habilidades de Lord Green de repente perceberam que além dessas 5 habilidades de movimento, Lord Green também tinha Spike Trap em Coldon. Se estivesse em espera, significava que havia sido usado. Mas quando? Ninguém teve tempo para refletir sobre essa questão. O ritmo da batalha foi extremamente rápido. Tid perseguiu Lord Green até o 6º estágio do julgamento do cruzado, quando um K repentino soou. Tid ainda conseguia balançar sua arma, mas seus pés não se mexiam nem um centímetro. Spike Trap foi acionado assim. Todo mundo ficou pasmo. Além daqueles que estavam prestando atenção na barra de habilidades de Lord Green, todos os outros foram pegos de surpresa. A julgar pela posição da Spike Trap, Lord Green deve tê-la colocado durante o Slide Kicks. Spike Trap apenas restringia o movimento, não interrompeu as habilidades. Tid poderia continuar seu julgamento do cruzado, mas ele só poderia fazê-lo no lugar. Lord Green saltou para trás agilmente, e o ataque de Tid não conseguiu mais alcançá-lo. Yi Xiu estava prestes a contra-atacar, quando a espada de Tid de repente voou em direção a Lord Green. Orientação espiritual. A orientação espiritual do exorcista deu a habilidade de lançar sua arma. Exorcistas e cavaleiros eram classes de sacerdotes e podiam aprender as habilidades de baixo nível uns dos outros. Este ataque foi bastante repentino. A torcida da casa de rap gritou alarmada. Lord Green prontamente rolou e evitou o ataque. Granada, Shuriken, buscador mecânico. Enquanto Lord Green rolava, ele jogou um monte de coisas em Tid, que não tinha como se esquivar devido a Spike Trap. No entanto, ele ainda tinha seu escudo. Tid imediatamente se agachou e ergueu seu escudo, Silver Life. A granada e o apanhador mecânico explodiram em seu escudo, enquanto o Shuriken foi desviado. Veja, sujo! Wei Shen gritou com entusiasmo. Ele não estava falando sobre Tid e seu escudo, ou sobre a cadeia de ataques de Lord Green. Estes estavam longe de serem qualificados. Wei Shen estava falando sobre como Yi Xiu estava tendo sua abordagem Lord Green enquanto permanecia perto do chão. Quando Bai Shu usou seu escudo, ele fez questão de ter uma linha de visão aberta. Mas com Lord Green agachado, a linha de visão que o escudo lhe permitia não era suficiente. Ele não conseguia ver o alvo, então inconscientemente abaixou um pouco o escudo. Logo depois de fazer isso, ele ouviu um tiro. Bai Shu reagiu extremamente rápido e levantou apressadamente sua Silver Life novamente. Porém ele então ouviu um golpe.
Baixo olhou para baixo, incrédulo, e viu um ferimento de bala a seus pés. Esta abertura não existia originalmente. Quando ele ergueu o escudo instintivamente para proteger a cabeça, uma pequena rachadura apareceu em sua defesa. E pensar que seu oponente poderia agarrar aquela pequena abertura. Não foi seu oponente aproveitando uma abertura. Baixo ouviu claramente o tiro antes de levantar o escudo. Em outras palavras, o outro lado atirou em seus pés, prevendo que ele não seria capaz de ver o ataque e levantaria o escudo pensando que seria um tiro na cabeça. E pensar que havia alguém que pudesse calcular tantos passos à frente. Baixo ficou surpreso. Ele só começou a jogar Glory depois de ir para o exterior. Ele jogou nos servidores europeus e depois ingressou na Pro League da Inglaterra. Como jogador profissional, ele pode ser considerado um jogador europeu nascido e criado localmente. No entanto, sua terra natal ainda era a China, então ele também prestou atenção à cena da glória. Mas devido à mediocridade da China em desportos populares como futebol e basquetebol, ele não tinha em alta conta o nível de habilidade do cenário competitivo de glória da China. Como resultado, ele acompanhou a cena principalmente por curiosidade e não a levou a sério. Quando o time 301 enviou um convite formal para ele, ele ficou surpreso e orgulhoso. E pensar que poderia receber atenção de uma liga competitiva em um continente completamente diferente. Parece que minha habilidade e fama são bastante altas. Junto com um sentimento de intimidade por sua terra natal no final, Baixo ficou comovido com os planos detalhados do time 301 para ele, especialmente depois de saber que a situação do time 301 não era muito boa. Em vez de decepção, ele estava bastante animado por ser o salvador de uma equipe. Como resultado, ele retornou ao seu país de origem e se juntou ao time 301. Ele começou a se adaptar à liga competitiva da China e ajudou o time 301 a formar um novo sistema tático. Muito disso veio das estratégias e técnicas que Baixo aprendeu em sua carreira na Europa. Depois de combiná-los com o time 301, o histórico de vitórias do time melhorou drasticamente. Vitória após vitória, os holofotes brilharam sobre ele. Baixo se sentiu ótimo. Com certeza, a Europa era a região superior. Depois de ingressar na aliança, o time 301 tornou-se como um peixe na água. Eles estavam originalmente a dezenas de pontos dos 8 primeiros, mas rapidamente abriram caminho em uma grande reversão. No entanto, perto do final da temporada, o time 301 se envolveu em uma luta intensa pelos playoffs, um pouco longe do objetivo de Baixo de avançar na liga. Baixo não desanimou. Afinal, ele fazia parte do 301 há apenas meia temporada. Ambos os lados precisaram de mais tempo para sinergizar para atingir sua condição máxima. O time 301 fez um grande retorno nesta meia temporada. Ser capaz de fazer isso foi mais que suficiente para Baixo. Após sua chegada, 301 perdeu apenas para 2 adversários. Um deles foi o Indio e sua melhora repentina. 301 não estava preparado e perdido. O outro era o atual número 1 da aliança, Sansara. Baixo reconheceu muito sua força. Seria realmente um grande desafio para o time 301 vencê-los. Além desses dois, porém, as potências da aliança como Tyranny, Blue Rain e Tiny Herb caíram para 301. Da perspectiva de Baixo, essas equipes estavam no mesmo nível. Nenhuma das equipes era muito melhor que a outra. Suas equipes eram assim, os indivíduos eram assim. Baixo não notou ninguém que pudesse fazê-lo sentir medo. O chamado Cavaleiro número 1, Shubin, aparentemente veio de 301. Mas na partida 1v1, Baixo venceu com bastante facilidade. Ele não era nada impressionante. Por fim, nesta última rodada, o time 301 enfrentaria o time Rap. Yishio venceu 36 rodadas individuais consecutivas. Apenas esse recorde de vitórias fez com que Baixo não pudesse subestimá-lo. Depois de fazer algumas pesquisas sobre ele, ele aprendeu sobre sua história lendária. Mas ele não é um pouco velho? Quer fosse na China, na Europa ou em qualquer outro lugar, os jogadores profissionais tinham mais ou menos a mesma idade. Os 27 anos de idade de Yishio eram um verdadeiro general em qualquer cenário competitivo. Deixar um general tão velho continuar vencendo na competição individual? Quando Baixo veio pela primeira vez e ouviu falar de sua sequência de vitórias, ele teve dificuldade em entender. Então, ele ouviu falar do estilo de jogo do não especializado e também de sua estranha arma, o que o deixou bastante curioso. Naquela época, ele havia tomado uma decisão. Yishio precisava aprender uma lição. Porém, o Team 301 e o Team Rap só se encontrariam novamente na rodada 38, no final da temporada regular. Só então Baixo seria capaz de realizar seu desejo há muito acalentado. Durante esta meia temporada, ele assistiu pessoalmente a algumas partidas de Yishio e Lord Green e fez uma ampla preparação. Essa velocidade ultra rápida fez a cabeça de muitas pessoas doer, mas ele não estava acompanhando bem? Mas no processo, ele caiu em uma armadilha que foi colocada sabe-se lá quando. Então, ele foi atingido por uma bala que transpareceu completamente em seus pensamentos. Então este é alguém que venceu 36 rodadas individuais consecutivas. O pico de habilidade da China? Capítulo 1374. 37 vitórias consecutivas. Capítulo 1374. 37 vitórias consecutivas. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. Um tiro que Yishio calculou e disparou com tanta precisão, é claro, não seria apenas um ataque comum. Esta foi uma habilidade do Spifire, Stun Bullet. No instante em que atingiu, Lord Green já estava recuando e circulando. Então, ele começou sua ofensiva. Blitz não especializada.
Este era um termo que já circulava há algum tempo. Baishu já tinha ouvido falar disso antes e havia estudado. Ele sentiu que não daria esse tipo de oportunidade a Ishio durante a partida. Mas agora ele entendeu, não era que ele daria uma oportunidade, mas sim que o próprio adversário criaria a oportunidade. Depois de ser atingido pela bala atordoante, Tid não conseguia mais se mover, e então, quando Lord Green atacou, circulou de costas e começou a atacar. O que ele poderia fazer? O status de paralisia desapareceu rapidamente, mas a ofensiva de Lord Green estava longe de terminar. Baishu tentou controlar o Tid para bloquear com seu escudo, pois ele só precisava bloquear um ataque para reequilibrar a situação. Mas Yeshio claramente considerou esse ponto desde o início. Tid era um cavaleiro, uma classe que possuía um escudo que lhes dava uma vantagem natural em interromper o ataque do oponente. Foi por isso que Yeshio começou seu ataque por trás, impedindo Baishu de controlar Tid para puxar seu escudo para bloquear. Só assim, a famosa prata da vida virou mera ornamentação. 37. Os torcedores no estádio do Rap já estavam torcendo. Uma sequência de vitórias que durou 37 rodadas. Quão incrível foi esse disco! Isso nunca havia sido feito antes e provavelmente nunca mais seria repetido. Bem aqui e agora, esse registro milagroso estava prestes a nascer. Inúmeros fãs na plateia estavam se levantando de seus assentos, e os fãs obstinados de rap já haviam feito os preparativos de antemão. Eles estavam apenas esperando o momento em que Lord Green matasse Tid para sempre, e então começariam a cerimônia de celebração deste disco. 10, 9, 8, 7, 6. Não restava muito da saúde de Tid. De algum canto do estádio, essa contagem regressiva começou de repente, espalhando-se gradativamente pelo público. Quando chegaram a 6, com exceção de alguns torcedores deprimidos do 301, todo o estádio cantava junto. 5. Todos olharam para a barra de saúde cada vez menor do Tid. 4. Todos assistiram ao ataque de Lord Green. 3. Todos calcularam o dano causado por este ataque. 2. Todos mais uma vez verificaram a saúde restante de Tid. 1. Outro ataque de Lord Green chegou e todos oraram Caia, seu bastardo. Eles não tinham nenhuma inimizade particular com Baishu, mas neste momento, eles o amaldiçoaram de todo o coração. 0. Os aplausos atingiram o auge, o sacar da espada de Lord Green brilhou e a lâmina espalhou sangue enquanto balançava para o céu. E finalmente a saúde do Tid chegou a 0. 37. Depois do 0, outro número avançou, mas ninguém ficou surpreso. Era isso que eles estavam esperando. Bang, 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 bang. O estádio explodiu com fogos de artifício, confetes coloridos explodindo para cercar todo o palco. Tudo isso foi claramente algo que os fãs do rap planejaram com antecedência. Os torcedores que receberam os fogos de artifício se organizaram em círculo ao redor do estádio, para permitir que a comemoração se espalhasse por todos os cantos. Mesmo no meio da torcida do time visitante, um espião de alguma forma se infiltrou no meio deles e soltou fogos de artifício, embora fosse apenas redondo. Provavelmente aquele fã logo foi parado à força pelos 301 fãs ao redor. 37. No meio do confete, os fãs aplaudiram com todas as suas forças e Shengoku sentiu as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Aquele cara, ele realmente fez isso. Ele começou como gerente noturno no Rap Internet Café e estabeleceu essa equipe do zero. Ele derrotou pessoalmente o Excelen Era, o time pelo qual passou 7 anos lutando. Ele retornou a este estágio e então estabeleceu esse recorde chocante que talvez ninguém jamais superaria, gravando permanentemente seu verdadeiro nome nesta terra natal da glória. Muito incrível! Shengoku exclamou enxugando as lágrimas. Isso é. O desavergonhado Wei Shen, pela primeira vez, não disse nenhuma palavra de zombaria e sua voz era sincera e pesada ao responder a Shengoku. Sim, foi realmente incrível. Como esse bastardo era tão forte? Ele estava ainda mais forte do que há 10 anos? Eu não posso acreditar nele. Fong Hui gritou. E todos os jogadores do futuro? Este disco é tão ridículo, é nojento. Para superá-lo, você precisaria de 38 vitórias consecutivas. Tang Ho ainda via aquele pequeno fio de esperança. Boss é poderoso, Boss é dominante, disse Stiamed Boom. Como esperado do sênior, disse Kiao Yifan. É incrível, eu nunca conseguiria fazer isso, disse Lu Ji. Ash é realmente nosso capitão. Anveni era originalmente um fã da tirania, e Yeshio sempre foi a pessoa de quem ele nunca poderia gostar muito, mas agora, ele havia sido essencialmente convertido em seu fã. Mofan não disse nada, mas seus olhos, como os dos outros, estavam maravilhados. Sumushin também não disse nada. Ela conhecia as dificuldades que Yeshio havia enfrentado nos últimos 2 anos e sabia que essa sequência insana de vitórias não era apenas para ele, mas para outro legado. Esse personagem, Lord Green, deveria ter sido controlado por outra pessoa para brilhar no palco com um poder imparável. Mas infelizmente isso nunca poderia se tornar realidade. Agora, Yeshio completou esta temporada para ele. Ele usou o personagem Lord Green para deixar um registro que nunca poderia ser apagado. Talvez ninguém jamais soubesse o nome daquela outra pessoa, mas Lord Green, esse personagem que ele criou, permaneceria para sempre na história de Glory. Foi incrível. Sumushin se levantou e bateu palmas. Ela não chorou porque sempre acreditou em Yeshio. Ele disse que voltaria e então voltou. Ele disse que estabeleceria uma sequência de vitórias e, portanto, venceu 37 consecutivas. Ele disse que eles almejariam o campeonato nesta temporada, e Sumushin acreditava que este campeonato pertenceria, sem dúvida, a Rap.
A porta do estande do concorrente foi aberta. Yeshio saiu, subiu no palco e os aplausos da multidão instantaneamente ficaram ainda mais altos. Bang bang bang, outro anel de fogos de artifício foi disparado. Os torcedores planejavam fazer mais uma rodada neste momento, embora os fogos de artifício vindos dos assentos do time visitante tenham surgido uma fração depois. Ainda assim, mesmo cercado pelo monitoramento rigoroso dos 301 torcedores após a última rodada de fogos de artifício, esse homem corajoso ainda conseguiu romper repentinamente e atirar novamente. Ele poderia ser chamado de herói dos fãs. 37. Todos continuaram a gritar. Yoshio acenou para o público, expressando seu agradecimento antes de sair do palco. Que disco incrível! Neste momento, embora a transmissão ao vivo estivesse programada para mostrar a partida do 100 Blossoms contra o Sansara, de repente eles aproveitaram o intervalo entre as batalhas para mostrar a cena no estádio do rap. Isso também foi algo que as emissoras haviam combinado de antemão. Eles não optaram por mostrar essa partida do rap versus 301, mas não queriam perder o momento em que esse poderoso recorde nasceu. Eles tiveram que registrar isso em vídeo. Felizmente, quando Yeshio derrotou Baishu, Sansara e 100 Blossoms também acabaram de terminar sua primeira batalha. A transmissão não se importou muito com o quão difícil deve ter sido para o 100 Blossoms, como time visitante, ganhar um ponto contra o Sansara. Assim que perceberam como o timing era perfeito, não hesitaram em mudar as câmeras para rap. Os comentaristas Pan Lin e Lee Bibo também não se incomodaram em elogiar o velho general Zanvei ou reconhecer o quão difícil deve ter sido para ele derrotar o All-Star Lu, Boyuan do Sansara. Os dois rapidamente começaram a elogiar esse terrível recorde de vitórias que Yeshio havia estabelecido. Um disco incrível, um disco incrível. Pan Lin repetiu essa frase 3 vezes, porque realmente não conseguia encontrar outras palavras para descrevê-la. 37 vitórias consecutivas, Yeshio é realmente... Lee Bibo também não conseguiu encontrar as palavras. Incrível, Pan Lin encontrou. Lee Bibo acenou com a cabeça, mas não repetiu muito. Por causa de sua origem na tirania, já era um pouco difícil para ele fazer comentários imparciais sobre Yeshio. Para exaltá-lo agora para proclamá-lo o maior, Lee Bibo de repente se sentiu um tanto desconfortável. Os torcedores do rap estão muito entusiasmados. São todos fogos de artifício que eles lançaram no estádio para comemorar o nascimento desse recorde extraordinário. Pan Lin descreveu a cena no estádio. Neste momento, Yeshio está saindo do palco. O público está aplaudindo de pé, e os jogadores dos dois times também. 301 é muito digno, embora esse recorde tenha sido construído a partir de sua derrota. Haha, até o juiz está se aproximando, parado ao lado do palco e aplaudindo. Esse disco é realmente muito comovente. Ser capaz de vivenciar esse momento pessoalmente também é uma coisa muito feliz. Pan Lin continuou. O juiz terminou de bater palmas. Parece que ele está dizendo alguma coisa. HM? Ele está insistindo para que a partida continue. Este juiz é um pouco rígido. Em um momento tão histórico, qual o problema em deixar todo mundo ser feliz um pouco mais? Disse Pan Lin. Afinal, está aí a partida final e mais crítica. Lee Bibo disse. A tela já está mostrando os jogadores para a próxima batalha. Lu Ji, do rap, o MVP da última rodada, o novato que conquistou o respeito e a atenção de todos nós. E quanto a 301? É o mestre das lâminas Gao Jie. Vamos voltar para Sansara contra 100 Blossoms. Pan Lin enxugou a testa. Ele quase começou a comentar a partida do rap contra o 301. No estádio do Sansara, a partida avançou para a segunda batalha da competição individual. 100 Blossoms venceu a primeira batalha, ganhando o primeiro ponto, então esta partida começou bem para eles. E 301 perdeu um ponto primeiro, o que foi uma boa notícia para 100 Blossoms. Mas seu principal concorrente no momento ainda era o Indio, e as notícias do estádio de Tiny Herb diziam que o Indio também havia vencido sua primeira batalha. Tendo conquistado um ponto, eles continuaram a suprimir 100 Blossoms por sua pontuação superior no confronto direto. Não se preocupe com todos os outros. Só teremos o direito de aproveitar nossa chance se jogarmos bem nossas partidas. O capitão das 100 Flores, Yu Feng, encorajou seus companheiros de equipe. Na segunda batalha da rodada individual, eles enviariam Zhou Guanji contra o vice-capitão do Sansara, Jian Botão. Outra vitória. Poucos minutos depois, 100 Blossoms mais uma vez recebeu boas notícias. Zhou Guanji derrotou Jian Botão, ajudando 100 Blossoms a ganhar outro ponto. 100 Blossoms está em excelentes condições hoje. Pan Lin e Lee Bibo exclamaram. Nessas 2 partidas consecutivas, os jogadores do 100 Blossoms tiveram um desempenho excepcional. E após o final de cada partida, todos se preocupariam imediatamente com os pontos dos seus concorrentes diretos. 301 venceu a segunda batalha individual contra a Rap, disse Pan Lin, verificando as atualizações das outras partidas. Em Tiny Herb vs o Indio também venceu a segunda batalha, acrescentou Lee Bibo, observando a partida. Bem, parece que 100 Blossoms ainda está para trás. Pan Lin suspirou. Mesmo tendo conseguido ganhar 2 pontos do poderoso Sansara, ainda não conseguiram mudar a situação. Isso pode ser um grande golpe para o moral. Espero que o 100 Blossoms não seja interrompido. Eles precisam ajustar sua mentalidade e jogar bem suas próximas batalhas. Este é apenas o começo, disse Lee Bibo.
Nome Mi, mas notícias pessoal, as atualizações vão desacelerar para talvez um capítulo a cada 2 dias durante as próximas 2 semanas. Estarei de férias no Japão de 12 a 25/12. Nossos outros 2 tradutores principais, Shinkogon e Joe Sansi, também estão muito ocupados nessa época e também não conseguem traduzir. Capítulo 1375, Buscando a Vitória. Capítulo 1375, Buscando a Vitória. Tradutor, Nome Mi. Editor, Nome Mi. A realidade era cruel. Undred Blossoms tirou 2 pontos do Sansara com grande dificuldade, mas ainda estavam em uma situação difícil. Foi um grande golpe para o moral deles. Embora seu capitão Yufeng tentasse constantemente encorajá-los, cada jogador tinha uma personalidade diferente. Nem todo mundo foi tão tenaz. O terceiro jogador do Team Undred Blossom na competição individual, seu invocador Ju Xiaping, estava abatido. Sabendo que Undred Blossoms não podia se dar ao luxo de perder um único ponto, a pressão sobre ele era enorme. No final, ele teve um desempenho ruim e perdeu para o assassino do Sansara, o Ki. Ao mesmo tempo chegaram notícias de outras 2 partidas, que só acrescentaram granizo à neve para Undred Blossoms. O time 301 venceu o Rap, ganhando 2-1 na competição individual. O Indio venceu a competição individual contra Team Herb, conquistando os 3 pontos. Se Undred Blossoms quisesse superar o Indio, eles agora precisariam ganhar mais 2 pontos sobre eles em vez de 1. Depois que Ju Xiaping, que acabará de descer do palco, ouviu a notícia, a cor de seu rosto ficou ainda mais pálida. Ele queria se desculpar com seus companheiros, mas não sabia o que dizer. Ele apenas ficou ali parado como uma estátua, incapaz de encontrar seu próprio lugar. Precisamos ganhar 2 pontos a mais que o Indio, ou ganhar 3 pontos a mais que 301. O que vocês acham de todos? Capitão Yufeng disse. Todo mundo estava em silêncio mortal. Ou para ser mais preciso, deveria ser quais são seus pensamentos e quais são seus pensamentos. Yufeng examinou 2 jogadores. Zhou Yuan e Zheng Xihan. Eles seriam os jogadores subindo na arena do grupo. Yufeng ignorou o resto do time e escolheu apenas os 2 jogadores que lutariam pelos pontos. Eu não vou desistir. Zhou Yuan falou com firmeza. Yufeng acenou com a cabeça e ficou satisfeito. Na verdade, Zhou Yuan tinha mais antiguidade do que ele em Undred Blossoms. Ele foi o sucessor do Spefire do Undred Blossom, o núcleo da equipe por muitos anos. Mas após sua chegada, Zhou Yuan ficou perfeitamente feliz em dar-lhe autoridade total na equipe. Esse tipo de confiança e aceitação deixou Yufeng ainda mais confiante de que havia feito a escolha certa. Neste momento, de costas para as paredes, Yufeng confiava que Zhou Yuan não o decepcionaria e também daria o máximo de si. Yufeng e Zhou Yuan recorreram a Zheng Xihan. Luta? O que há para ter medo? Zheng Xihan respondeu. Em sua primeira partida no cenário profissional, ele estava tão nervoso que todo o seu corpo congelou. Para Zheng Xihan, esse foi o seu momento mais vergonhoso. A partir de então, ele assumiu a atitude de que era impossível fazer algo pior do que antes. Na verdade, ele se tornou cada vez mais corajoso no palco até que gradualmente ascendeu a sua posição no Undred Blossoms, uma posição alta o suficiente para que, nesta partida crucial, o time o enviasse para a arena do grupo. Vendo a determinação de seus 2 mais velhos, Zheng Xihan não encontrou motivo para recuar e corajosamente ficou junto com os 2. Bom, Yufeng disse em voz alta o suficiente para toda a equipe ouvir. O que há para ter medo? Se vencermos a arena do grupo e o Indio perder, assumiremos a liderança, disse Yufeng. Observe-nos. Zhou Yuan era o vice-capitão do Undred Blossom. Neste momento crucial, ele carregaria o fardo junto com Yufeng. Vamos, Yufeng disse. Sim, capitão. Zheng Xingran respondeu em voz alta. Aos 17 anos, ele avançou bem na frente. Este era o estádio do Sansara. Eles não recebiam incentivo ou apoio, mas seus corações estavam firmes. Eles sabiam que em Sitka inúmeros fãs do Undred Blossom estavam esperando que eles conseguissem o ingresso para os playoffs, e só havia uma maneira de conseguir esse ingresso: vencer. As outras partidas ocorreram aproximadamente no mesmo ritmo. Quando a arena do grupo entre Undred Blossoms e Sansara começou, os 3 jogadores de Windiou, com seus espíritos de luta queimando, continuavam seu ataque em direção a Team Herb. Zhao Yushi iniciou a arena do grupo, enfrentando Gao Yinji, do Team Herb. Os 2 eram novatos da mesma geração. Gao Yinji juntou-se ao campeão Team Herb assim que começou e recebeu inúmeras atenções. Parecia que já estava predeterminado que ele seria o melhor estreante daquela temporada. No entanto, na 8ª temporada, o título de melhor estreante foi dado a Zhao Yushi. Por que não Gao Yinji? Foi porque ele jogou poucas partidas e não se classificou para a disputa de melhor estreante. O título foi concedido a Zhao Yushi, mas em resposta, muitas pessoas simplesmente suspiraram. Foi uma pena que Gao Yinji não tenha tido chances suficientes de jogar nesta temporada. Zhao Yushi estava muito infeliz, extremamente infeliz. Se ele não tivesse chances suficientes de subir ao palco, isso significava que ele ainda não estava pronto. No entanto, todos pareciam pensar que se Gao Yinji tivesse jogado partidas suficientes, o título de melhor estreante não teria sido dado a esse tal Zhao. Zhao Yushi não acreditou. Ele não acreditava que esse suposto gênio fosse algo incrível. Mas na 9ª temporada, Gao Yinji, que não conseguiu se qualificar para melhor estreante, foi escolhido diretamente para o All Stars. E Zhao Yushi?
Ele ainda carregava o título de novato, e ainda estava amadurecendo em Winjou. Ainda mais irritante foi naquela temporada. Um pequeno demônio saiu de Blue Hen, levando o título de melhor estreante e votado no All-Stars. Na Glory Alliance, o título de melhor estreante foi concedido pela primeira vez na terceira temporada a Wang Jexi, Zhang Xinji na quarta temporada, Zhou Zekai na quinta temporada, e o Feng na sexta temporada, Sun Xia na sétima temporada, ele na oitava temporada, Lu Anwei na nona temporada. Cada jogador que recebeu o título de melhor estreante tornou-se All-Stars ou mesmo deuses. Em comparação, o nome Zhao Yushi parecia lamentavelmente patético entre eles. Ele foi frequentemente apelidado de o pior melhor novato por alguns. Definitivamente não sou um lixo. Zhao Yushi realmente queria provar seu valor, e Gao Yinji, o novato da mesma geração que muitos acreditam que deveria ter recebido o título de melhor novato, era uma monstruosidade para ele. Com certeza vou te dar uma boa surra. Zhao Yushi tomou uma decisão firme. Venha, gênio. Após o início da partida, Zhao Yushi entrou no chat. Ele iria dizer a todos que um gênio não era nada especial. Gao Yinji não respondeu. Ele simplesmente fez sua Kind Tree avançar rapidamente. O mapa da arena do grupo não era complicado nem simples, um mapa equilibrado. Gao Yinji voou diretamente para o centro do mapa. Zhao Yushi também não queria demonstrar medo. Sua elementalista Beautiful Light também se moveu rapidamente. Não muito tempo depois, os dois lados se encontraram. Relâmpago perfurante. Zhao Yushi queria mostrar sua força para Gao Yinji. Assim que Kind Tree entrou no alcance de Beautiful Light, ele agiu imediatamente. Um relâmpago brilhou, mas a tal distância, não importa quão rápido fosse o ataque, não seria capaz de ameaçar Gao Yinji. Ele facilmente mudou para o lado, esquivando-se do relâmpago perfurante. Avançar. Kind Tree moveu-se como vento em direção ao seu oponente. O Tintinierb estava atualmente em quarto lugar, mas seria difícil para ele subir ou descer do quarto lugar, ao contrário de Windu e Undred Blossoms, que estavam colocando todas as esperanças de sua temporada nesta única partida. No entanto, Tinierb definitivamente não era um time que simplesmente daria uma vitória de graça. No primeiro dia em que Gao Yinji veio ao Tinierb, a primeira palavra que ouviu foi campeões. Eles eram um time campeão. Eles existiam para serem campeões, e os campeões sempre foram construídos com base nas vitórias. Eles nunca desistiriam da busca pela vitória. Uma equipe que aspira a ser campeã nunca deve desistir. Boom! Os feitiços dos dois magos colidiram em luzes brilhantes. Gao Yinji não fez com que Kind Tree parasse. Esses foram os passos para a vitória, os passos para se tornarem campeões. Zhao Yushi ficou surpreso. Ele podia sentir claramente a determinação de Gao Yinji em uma partida que nem importava para Tinierb. Foi porque ele sentiu que era constrangedor para Tinierb perder todas as 3 partidas na competição individual? Zhao Yushi sempre pensou nas coisas dessa perspectiva. Ele olhou para si mesmo e para a equipe desta forma. Ele também queria vencer, mas a razão de sua vitória era mostrar sua habilidade, para que todos soubessem de seu poder. Mesmo no fundo do coração, vencer o campeonato era simplesmente uma forma de se exibir. Isso era glória, não ostentação. Zhao Yushi claramente não pensava assim, então ele não conseguia entender Tinierb. Ele não conseguia entender a busca de Gao Yinji pelos campeonatos, nem sua busca sincera pela glória. Não vou deixar sua arrogância correr solta. Isso foi tudo em que Zhao Yushi conseguiu pensar. Em termos de espírito, ele já havia perdido. E quanto à habilidade? Gao Yinji foi chamado de gênio, e esse não era um título que qualquer um poderia ter. Boom! Os feitiços da bruxa suprimiram gradualmente os do elementalista. Kind Tree finalmente chegou a Beautiful Light, e os elementalistas não conseguiram se igualar às bruxas em capacidades de combate corpo a corpo. Merda! Zhao Yushi tentou teletransportar-se apressadamente. A bela luz se afastou, criando distância entre eles. Mas quem não sabia usar o teleporte? Kind Tree era uma subclasse de mago. Ele adicionou a habilidade teleporte à sua arma Morning Dell. Com um piscar de olhos, o extrator Kind Tree se aproxima de Beautiful Light. Seu teleporte era apenas de nível 1, então sua distância de teleporte não era tão grande quanto a de Beautiful Light. Mas com apenas um movimento de sua vassoura Morning Dell, ele instantaneamente fechou a distância restante. Que chato! Zhao Yushi recusou-se a admitir a derrota. Enquanto ele gritava, o Morning Dell da Kind Tree balançou para baixo. Beautiful Light se esquivou apressadamente, mas aquele golpe foi excepcionalmente rápido. Varredura acelerada pela gravidade. A magia foi usada para aumentar a gravidade e, portanto, a velocidade do golpe para fortalecer o golpe. Bang! Morning Dell não atingiu Beautiful Light, mas sim o chão. Com um grande estrondo, a força do balanço acelerado pela gravidade produziu uma onda de choque. Beautiful Light tinha acabado de pular para se esquivar do golpe, foi atingido pela onda de choque e subiu ainda mais alto. Kind Heart saltou em sua vassoura e voou em direção a Beautiful Light no ar. Para-PA. Morning Dell atingiu Beautiful Light repetidas vezes. Esses ataques simples não continham nenhum outro significado. Gao Yinji e Kind Tree sempre teriam um único objetivo, a vitória. Glória. A palavra glória apareceu na tela grande. Qualquer jogador profissional, qualquer jogador de glória veria essa única palavra, sabe-se lá quantas vezes por dia. Para alguns, era uma palavra profundamente enraizada em seus corações. Para outros, era simplesmente um símbolo de vitória. A glória só pertencia àqueles que realmente se importavam.
Capítulo 1376, o chamado talento. Capítulo 1376, o chamado talento. Tradutor, Nome-o-mi editor, Nome-o-mi. No Tiny Herb vs Wind-Ou, Tiny Herb conquistou a primeira rodada da arena do grupo. Enquanto a partida entre Sansara e Undred Blossoms continuava na transmissão ao vivo, Pan Lin também ficou alerta para atualizações de outras partidas. Caso as demais partidas tivessem desdobramentos, os presentes também priorizariam o envio das informações para a transmissão ao vivo. Esta é uma boa notícia para Undred Blossoms. Embora as próprias Undred Blossoms, Lee e Bibo cortou no meio da frase. Deste lado, a primeira rodada da arena do grupo ainda não havia terminado, mas a situação do Undred Blossom não parecia muito boa. Zing Xingran entrou no palco com uma atitude destemida e jogou com bastante coragem. No entanto, San Xian, que foi o primeiro a chegar ao Sansara, não foi nem um pouco misericordioso. No confronto direto, Zeng Xingran ainda ficou aquém em termos de habilidade técnica. Zeng Xingran realmente não tinha muitas opções nessa situação, já que não tinha experiência para compensar. Ele lutou desesperadamente com nada além de sua teimosa recusa em aceitar a derrota. Zeng Xingran estava no seu limite e fez tudo o que pôde, mas, infelizmente, acabou perdendo para San Xian. Será que Undred Blossoms não aproveitará esta oportunidade, quando finalmente for uma nova era para eles? Pan Lin disse. Todos os fãs do Undred Blossoms sentados em frente à TV enxugaram o suor das sobrancelhas. Uma coisa era se eles conquistassem uma grande vitória, mas ainda assim fossem eliminados dos 8 primeiros porque seus concorrentes também venceram muito. No entanto, se a partida do seu concorrente já estivesse desmoronando e a Undred Blossoms não aproveitasse esta oportunidade, o arrependimento provavelmente seria mais difícil de suportar. Continue lutando. Todos os fãs do Undred Blossoms torceram por seu time de todo o coração. Eles ainda tinham 2 jogadores e eram os principais jogadores do Undred Blossoms. Os fãs acreditavam que não perderiam tão facilmente. Lute até o último suspiro. Zhou Yuan entrou no palco com muita convicção. Ele não era um prodígio. Sua atual posição central já era um acaso. Undred Blossoms estava olhando para o futuro quando exaltaram seu talento com o público, mas Zhou Yuan sabia no fundo que era simplesmente um movimento de relações públicas para apaziguar os fãs. Ele foi empurrado para a posição central por Undred Blossoms porque eles realmente não tinham outra escolha. Talento? Zhou Yuan não sabia que talento ele possuía naquela época. Ele estava confiante de que Undred Blossoms também não sabia. Mas ele ficou muito grato. Ele estava grato por Undred Blossoms ter usado esse tipo de método indefeso e sem sentido para promovê-lo. Ele estava grato porque a equipe realmente manteve sua fé nele com paciência. Ele não teve um bom desempenho nas temporadas 7 e 8. Na 9ª temporada, em vez de abandoná-lo, Undred Blossoms o mediu e adaptou um personagem ao seu estilo. No círculo profissional, havia uma piada de que o anterior Spirit of Undred Blossoms, Zhangjiali, possuía qualidades morais elevadas. Assim, seu sucessor possuía uma fortuna notável. Isso foi uma piada, mas Zhou Yuan teve que admitir que realmente teve sorte. Ele não era um prodígio atraente. Ele não poderia abrir sozinho um caminho para uma posição central. Ele era apenas um jogador comum, que de alguma forma se tornou um jogador central de um time assim que entrou no círculo profissional. Ele realmente se deparou com esse tipo de sorte idiota. Zhou Yuan sentiu-se hesitante, perplexo e excessivamente pressionado. Mas quando acordou, percebeu que era como filho de um pai rico. Recebeu algo que outros perseguiriam por toda a vida e ainda assim não obteriam, sem fazer nada ele mesmo. Neste ponto, como ele ainda poderia gritar isso não era o que eu queria. Ele provavelmente seria espancado por um grupo formado por jogadores regulares da aliança, jogadores rotativos, substitutos e até mesmo aqueles que queriam entrar na aliança, mas não conseguiram. Se você nem queria isso, então o que diabos você queria? Como resultado, Zhou Yuan começou a trabalhar duro, porque ele sabia que esta era uma oportunidade rara. Ele não tinha dom e também não sabia qual era o seu suposto talento. Ele só poderia dobrar e treinar duro. Ele forjaria seu talento trabalhando duro. Na 9ª temporada, Undred Blossoms adquiriu Yu Feng. O núcleo adicional tirou muita pressão de Zhou Yuan, e nesta temporada ele fez um grande progresso. Agora na 10ª temporada, ele conseguiu entrar no All Stars com suas próprias habilidades. Porém até agora, Zhou Yuan ainda não sabia qual era o seu chamado talento. Ele apenas sabia mostrar sua habilidade suada no campo de batalha para encontrar mais caminhos para a vitória. Todo jogador provavelmente fez isso. Enquanto aprimoravam suas próprias habilidades, eles desenvolveriam lentamente seu próprio talento. Zhou Yuan sempre pensou assim. Agora, Undred Blossoms enfrentou uma partida de vida ou morte. Ele precisava usar seu talento, ainda ser despertado para lutar contra alguém que foi apelidado de gênio na aliança. Mas Zhou Yuan não sentiu medo. Ele não era mais aquele novato que lutava para assumir um personagem como o das Undred Blossoms. Ele aproveitou sua sorte estranha, possuía um caráter próprio e nutriu sua própria confiança. Cobrar. Bright Blossoms avançou. Balas, explosivos. Ele criou uma cena deslumbrante de sua autoria. Ele foi o sucessor de Zhangjiali, mas tinha um estilo diferente dele. Zhou Yuan controlou Bright Blossoms para se envolver com o renomado Wan Autumn Leaf em combate desde o início. Não sei que talento tenho, mas posso derrotar qualquer adversário. Bela jogada. Zhou Yuan, do Undred Blossoms, parece não se incomodar com a situação atual. Ele lançou proativamente uma ofensiva e atualmente tem San Xian firmemente suprimido.
O comentarista Pan Lin gritou com entusiasmo. Ele está jogando com determinação, mas também com clareza. Seus ataques são fortes e ele também está defendendo bem. A arena do grupo não é apenas derrotar o oponente à sua frente. Ainda há 2 oponentes depois de San Xian, disse Li Bibo. Especialmente quando um deles é atualmente o número 1 da aliança, Zhou Zekai, acrescentou Pan Lin. Mesmo que o Undred Blossoms tenha vencido o Sansara da última vez por 7-3, lembro que eles não venceram a arena do grupo, disse Li Bibo. Sim, da última vez, Undred Blossoms conseguiu 2 pontos na competição individual, concordou Pan Lin. Bem, e desta vez? Li Bibo disse. Desta vez, depois de expulsar San Xian, Zhou Yuan deu as boas-vindas ao seu segundo oponente, o mestre das espadas do Sansara, do Ming. Mais 2. Zhou Yuan contou calmamente em sua cabeça e continuou a avançar. Zhou Yuan está em condições fantásticas agora. Pan Lin gritou. Zhou Yuan novamente lançou proativamente uma ofensiva nesta batalha e rapidamente ganhou a iniciativa. É realmente fantástico, exclamou Li Bibo. Deve ser bom, não há razão para não ser. Tive esse tipo de sorte e comecei a correr. Se eu não aproveitar esta oportunidade, que tipo de futuro ainda terei? Que futuro seria ainda mais brilhante do que aquele que eu já tinha quando comecei? Tendo um aperto de ferro na minha sorte, lutando com unhas e dentes para não deixar a oportunidade escapar. Esse é provavelmente o meu suposto talento. O talento de não abrir mão de uma oportunidade que se apresentou. Porque sou o jogador profissional que teve a melhor oportunidade na história do Glory. Bum bum bum. Quando os clarões brilhantes no campo de batalha diminuíram e a fumaça se dissipou, o mestre das espadas de Domingue já estava no chão. Ele venceu de novo. Pan Lin ficou surpreso. Mesmo sentindo que Zhou Yuan estava em ótimas condições, ele não esperava que Zhou Yuan fosse tão longe. Ele conseguiu derrotar San Xian e Domingue, enquanto ainda tinha 41% de saúde em Bright Blossoms. Esse cara está se preparando para um V3? Pan Lin gritou. Li Bibo ficou em silêncio. Seu instinto lhe diz que isso seria impossível. Um V3 já era difícil o suficiente, e seu oponente atual era Sansara. No entanto, Li Bibo também percebeu que Zhou Yuan estava insanamente entusiasmado. Um Bright Blossoms com 41% de saúde restante, sob o controle do atualmente liberado Zhou Yuan, pode ser capaz de derrotar o atual número 1 da glória, Zhou Zekai. Como estão as coisas do lado de Winzhou? Li Bibo de repente pediu informações das outras partidas. Ele queria se acalmar um pouco. A repentina liberação de Zhou Yuan, derrotando 2 oponentes seguidos, deixou os comentaristas muito tensos. Tiny Herb está liderando 2 contra 1. Winzhou só tem Tang ao restante, disse Pan Lin muito entusiasmado, embora fosse um comentarista e não devesse ser tendencioso. Isso porque ele viu a incrível abertura de Undred Blossoms vacilar, seguida pelo silêncio e hesitação após a perda de 1 ponto, e agora pela luta para recuperar 2 pontos. Os humanos tinham emoção. Como Pan Lin não ficaria comovido depois de ver essa luta? Ele realmente não estava disposto a ver a temporada do Undred Blossoms terminar perdendo esta partida, mesmo depois de terem dado tudo de si. Isso seria muito cruel. Mesmo que esse tipo de sentimento fosse injusto com Winzhou, o coração de Pan Lin estava com Undred Blossoms agora. Li Bibo também teve que respirar fundo. Por que ele não deveria se sentir assim? Porque Undred Blossoms não deveria merecer um resultado pelo qual trabalharam tanto. E quanto a Rap versus 301? Li Bibo perguntou novamente. Desse lado, 301 está na liderança, disse Pan Lin. Se o 301 vencer a arena do grupo, eles vencerão o Rap por 4-1, disse Li Bibo. De fato, Pan Lin assentiu. Nesse caso, se Rap também perdesse a competição por equipes, eles só conseguiriam 1 ponto nesta rodada, disse Li Bibo. Pan Lin começou. Feliz por ter conseguido apenas 1 ponto. Essa possibilidade foi analisada muito antes do início das partidas. Nessas circunstâncias, Pan Lin contou apressadamente os pontos usando os resultados atuais nas 2 partidas de Undred Blossoms e Winzhou. Rap inicialmente liderava Undred Blossoms e Winzhou por 7 pontos. Se eles conseguissem apenas 1 ponto, estariam à frente por 8. Se Undred Blossoms vencesse esta arena de grupo e vencesse a competição por equipes, eles teriam 9 pontos e ultrapassariam Rap. Winzhou já tem 3 pontos na competição individual. A arena de grupo parece ruim para eles, então digamos que eles perdem esses 2 pontos e vencem a competição por equipes. Eles conseguiriam 8 pontos e teriam os mesmos pontos que Rap. Rap tem a chance de ser eliminado do top 8? Pan Lin disse com grande alarme e verificou rapidamente os resultados anteriores. Se eles tivessem os mesmos pontos. Ah não, eles não fariam. Rap teria vantagem se tivesse os mesmos pontos que o Winzhou. Rap já garantiu seu lugar no top 8. Se isso acontecesse, o Winzhou seria empurrado para o 9º lugar porque perdeu para Rap 2 vezes, disse Pan Lin. Se Rap vencesse, 301 receberia 4 pontos adicionados à vantagem de 2 pontos que tinham. Com apenas 6 pontos, eles seriam eliminados do top 8 se Undred Blossoms e Winzhou conseguissem vencer suas respectivas competições por equipes, disse Li Bibo. Ah, então é assim, em Pan Lin assentiu. Portanto, para concluir, a competição por equipes é crucial. Quem perder a competição por equipes dentre essas 3 equipes poderá perder sua vaga nos playoffs, disse Li Bibo. Capítulo 1377. Agarre a iniciativa. Capítulo 1377. Agarre a iniciativa. Tradutor, nome-me editor, nome-me.
Pan Ling e Li Bibo acalmaram seus nervos em frangalhos com uma análise da situação atual. No campo, o Cloudpiercer de Zhou Zekai já havia sido carregado no mapa. Zhou Yuan mais uma vez avançou heroicamente. Mesmo contra o número 1 de Glory, ele não demonstrou medo nem intenção de recuar. O som dos tiros não parou. Tiros dispararam dos dois canos, balas voando, deixando trilhas no ar. Zhou Yuan teve iniciativa, mas Zhou Zekai também não foi desleixado. Depois de ver 2 rodadas de atuação de Zhou Yuan, Zhou Zekai descobriu como lidar com ele. Seja mais rápido, seja mais preciso. O estilo das 100 flores de Zhou Yuan exigia o uso sucessivo de habilidades para dominar seu oponente. Seus 2 oponentes anteriores, um Battle Mage e outro um Blade Master, eram ambos lutadores corpo a corpo e deram ao Spitfire de médio e longo alcance muitas aberturas para usar essas habilidades. Eles tiveram que atacar de frente o estilo das 100 flores de Zhou Yuan, mas foi diferente para Zhou Zekai. Seu Sharpshooter tinha um alcance de ataque que não perdia e poderia até dominar um Spitfire. A partir do momento em que eles se enfrentaram, Zhou Zekai fez com que Cloudpiercer maximizasse seu poder de fogo, não dando a Zhou Yuan a chance de desenvolver seu estilo das 100 flores. Embora os 2 personagens fossem lutadores de longo alcance, eles pareciam 2 personagens corpo a corpo, envolvidos em uma briga. As balas eram uma corrente entre eles, as trilhas que esculpiam no ar, conectando os 2 personagens intimamente. Nenhum deles conseguiu recuar nem um pouco, atacando incansavelmente com as balas voando, tentando ver quais previsões eram mais precisas, quais mecânicas eram mais perfeitas. Flores de sangue floresceram no corpo de Bright Blossoms, sinais de balas perturbando sua carne. Cloudpiercer balançava e tropeçava de vez em quando, derrubado pelos efeitos das granadas lançadas por Bright Blossoms. Ambos estavam fazendo o possível para superar isso através de sua mecânica. Num momento como este, quem recuasse, quem hesitasse ficaria para trás. Os tiros não pararam até que um dos 2 personagens caiu. Perfurador de nuvens. No final foi Cloudpiercer quem ficou em campo. Zhou Zekai no final, foi quem conquistou a vitória e evitou que Zhou Yuan conseguisse um 1v3. No entanto, esta vitória lhe custou caro. Cloudpiercer ainda tinha 59% de sua saúde restante, tendo gasto 41% de sua saúde. Quanto a Bright Blossoms, a quantidade de saúde que ele tinha no início também era de 41%. Os 2 personagens conseguiram empatar a quantidade de saúde que gastaram. Zhou Yuan realmente fez o melhor que pôde. Contra a arena do grupo Sansara, ele provavelmente foi quem fez o melhor em todos os que tentaram nesta temporada regular. Não podemos desperdiçar a chance que Zhou Yuan lutou para nos dar. E o Feng subiu ao palco com esta determinação. Aquele cara que fez tudo o que pôde desistiu da posição central para ele. Desde que ele aceitou essa responsabilidade, ele não poderia perder para aquele cara em campo. Caso contrário, que direito ele tinha de se chamar de núcleo? Vamos! E o Feng gritou no chat. Depois de anos sendo selado, Blossoming Chaos, o outrora número 1 Berserker, finalmente retornou ao seu trono com a chegada de Yu Feng em Undred Blossoms e agora avançou ferozmente em direção ao atual número 1 de Glory. Se ele não conseguisse nem tirar 59% da saúde, então como ele poderia enfrentar seus companheiros de equipe? Griatsvord Blossoms Boreal cortou, avançando determinado, através da chuva de balas do Cloudpiercer. Eles venceriam? Todos os fãs do Undred Blossoms estavam ansiosos, esperando como nunca antes. Mesmo que quem bloqueasse seu caminho fosse Zhou Zekai, uma pessoa que faria as pessoas pensarem, não há como vencer reflexivamente quando estiver em campo. Ganhar. Eles tinham que vencer. Eles absolutamente devem vencer. Praticamente ninguém prestou atenção aos detalhes de sua batalha. O foco de todos estava na saúde dos 2 personagens. Este foi o aspecto mais atraente da competição. Vitória foi vitória. Tudo era para vencer. Quando a vitória e a derrota estavam a um passo de distância, ninguém se importava com as técnicas espetaculares que estavam sendo usadas. Saúde, esse era o indicador mais claro da linha entre a vitória e a derrota, então todos focaram na saúde dos personagens. As mudanças nessas 2 barras, representando a força vital de cada personagem, foram as notas de rodapé mais claras e intensas da batalha. Cuja barra de saúde estava esgotando mais rápido? Cuja barra de saúde estava se esgotando mais lentamente? Perfurador de nuvens? Caos florescendo? Os olhares do público brilharam entre os 2 e, ocasionalmente, quando a cena cortava para uma sem as barras de saúde, o público praticamente tinha vontade de pular e xingar. A transmissão ao vivo sabia que este também era um momento de tensão e garantiu que as barras de saúde fossem exibidas com clareza, independentemente do tiro. Eles venceriam, certo? Eles não perderiam de novo, certo? Nas barras de saúde, Cloudpiercer tinha apenas 5% de sua saúde restante, enquanto Blossoming Chaos tinha 32%. Uma vantagem muito grande, mas não houve relaxamento até o último minuto. Apresse-se e morra já. Essa foi a única voz nos corações dos fãs do Undred Blossoms. Finalmente a espada Grande Blossoms Boreal desceu como um redemoinho, desferindo o golpe final nesta batalha. Nós vencemos. O estádio do Sansara explodiu em aplausos. Claro, não foi que nem mesmo os fãs do Sansara tenham ficado comovidos, foi apenas que os fãs do Undred Blossoms, há muito reprimidos, explodiram de emoção no momento em que Blossoming Chaos finalmente matou Cloudpiercer.
Naquele momento, todos os jogadores do Undred Blossom no banco de jogadores pularam como se estivessem enlouquecendo, como se já tivessem vencido o campeonato. Eles venceram. Nessas circunstâncias difíceis, eles conseguiram vencer a arena do grupo no estádio do Sansara. Como vão as coisas por aí? Imediatamente alguém perguntou por Windiou. Assim que esta questão foi aberta, a atmosfera ficou tensa mais uma vez. Se o Windiou também vencesse a arena do grupo, então o Undred Blossoms ainda estaria atrás. Windiou. Alguém começou a procurar o status da partida e depois explodiu de excitação. Eles perderam. O Windiou perdeu para Team Herb na arena do grupo. Isso significa que agora nós temos um ponto de vantagem. Sim. Os jogadores do Undred Blossoms e os fãs que vieram com eles agora sabiam o status atual do Windiou. O Windiou havia perdido a arena do grupo, então atualmente eles tinham apenas 3 pontos. Enquanto isso, Undred Blossoms venceu 2 partidas individuais e depois a arena do grupo, ganhando 4 pontos e finalmente ultrapassando o Windiou. Embora a partida ainda não tivesse terminado completamente, Undred Blossoms finalmente tomou a iniciativa. Eles não precisavam mais agir e planejar em torno dos outros. Contanto que eles façam o seu melhor desde que ganhem a rodada seguinte também, eles terão 100% de chance de entrar nos playoffs. Aquela sensação estável de saber que mesmo que fizessem tudo o que podiam para vencer, ainda poderiam ser nocauteados por um adversário que estivesse fazendo o mesmo, finalmente desapareceu. Undred Blossoms poderia finalmente colocar todo o seu foco e trabalho duro nos playoffs sem se preocupar com os outros times. A dedicação de Undred Blossoms finalmente permitiu que eles mantivessem a iniciativa. Agora, seu destino depende completamente de seus próprios esforços. Por outro lado, depois de serem derrotados por Team Herb na arena do grupo, a sobrevivência de Windiou dependerá de quão bem seus oponentes se saírem. Mesmo que consigam derrotar Team Herb na última rodada, seu rival terá que perder para lhes dar uma chance, disse Pan Lin. De fato, na última rodada, quem perder a competição por equipes terminará o verão aqui, concordou Li Bibo. Há apenas um passo de distância. Esse é um resultado muito cruel para qualquer um, mas não há nada a ver com isso. Hoje uma equipe deve experimentar um fim tão amargo. Quem será? 301 graus? 100 flores? Ou o uivo do vento? As palavras de Pan Lin não eram mais apenas comentários sobre esta partida, mas sobre 3 partidas ao mesmo tempo. Os resultados de Undred Blossoms e Windiou alcançaram Rap e 301 degrees também. Shen Gogo fez um cálculo rápido com os dedos e a alegria apareceu em seu rosto. Estamos dentro. Estamos nos playoffs com certeza agora. Shen Gogo estava animado porque agora sua vaga nos playoffs estava 100% certa. Rap entraria nos playoffs e seguiria rumo ao campeonato. Então não importará mesmo se perdermos todas as nossas batalhas restantes? Wei Shen perguntou. Sim. Shen Gogo assentiu, mas depois acrescentou. Mas todos ainda precisam fazer o seu melhor. Claro. Quem quer chegar aos playoffs com a derrota pendurada neles? Yi Xiu respondeu. Você não quer, mas a 301 degrees quer ainda menos. Wei Shen exclamou. O 301 degrees precisava vencer para garantir sua vaga nos playoffs. Embora tivessem vencido 2 partidas individuais e a arena do grupo, ainda corriam o risco de serem eliminados dos playoffs se perdessem a competição por equipes. Eles tiveram que dar o seu melhor nesta última rodada da temporada regular. Quem se importa com eles? Ye Xiu disse. Eles se atreveram a ganhar 4 pontos consecutivos de nós. Temos que lhes ensinar uma lição, certo, pequena Tang? Definitivamente. Tang Ho ainda estava esperando com raiva para desabafar sua derrota na arena do grupo. Tudo bem então, vamos. Vamos terminar a última rodada da temporada regular com força, disse Ye Xiu. É melhor que eles sejam eliminados por causa disso. Dessa forma estaremos em seus pesadelos durante todo o verão, hahaha, riu Wei Shen. Ok, vamos dar-lhes um pesadelo. Ye Xiu acenou com a mão e a escalação da competição por equipes de rap se levantou. Yoshio, Sumushen, Fang Hui, Kiao Yifan, Anveni e o 6º jogador Tang Ho. Esta foi a escalação mais comum do rap nesta temporada regular, e eles fechariam a cortina da temporada regular do rap nesta partida. Quanto ao 301 degrees, seus jogadores também ficaram de pé depois que seu capitão, Yang Kong, deu a todos um discurso estimulante. Yang Kong, Bai Shu, Gao Jia, Li Yui, Sam Mingzhen e o então 6º jogador Qian Wenju também foram a escalação principal para a segunda metade da temporada regular, após a adição de Bai Shu. Foi com essa formação que o 301 degrees conseguiu reverter sua situação e se tornar uma potência que avançou rumo aos playoffs. Na segunda metade da temporada regular, eles usaram essa formação para derrotar Blue Rain, Team Herb e Tyranny. Foi só porque ficaram para trás na primeira metade da temporada que foram puxados para uma busca tão intensa e ansiosa pelas posições nos playoffs. As pessoas tinham todos os motivos para acreditar que se o 301 degrees conseguisse entrar nos playoffs, poderia chegar ainda mais longe. Eles já haviam provado que tinham força para competir com potências na temporada regular. Vamos vencer isso. Os jogadores do 301 degrees aplaudiram quando 6 membros principais entraram no palco. Depois de conseguir 4 pontos consecutivos em partidas individuais, o moral deles estava em alta. Capítulo 1378. Experiência nos playoffs. Capítulo 1378. Experiência nos playoffs. Tradutor, Nome-me editor, Nome-me.
A competição por equipes da última rodada da 10ª temporada da Glory Pro League começou uma após a outra nos estádios de 10 times, 20 equipes, 6 jogadores por equipe, num total de 120 jogadores. 60 deles terminariam a temporada aqui com esta última batalha. 48 deles sairiam daqui para uma jornada mais intensa chamada Playoffs. E os últimos 12 estariam se despedindo desta fase após esta partida. Estádio do Rap, 2 times. Um já havia confirmado que continuariam a jornada. O outro ainda estava trabalhando duro para chegar a esse ponto. Eles tinham que vencer. 301 Graus não teve outra escolha. Somente vencendo eles poderiam ter certeza de que seus esforços este ano não seriam em vão. Quanto a feliz, é a última rodada da temporada regular. Deixem todos ver o quanto vocês cresceram este ano. E Xiu exclamou. Todos os jogadores olharam para trás com determinação silenciosa. Especialmente você, Fang Hui, e a Xiu chamou Fang Hui. Foda-se. Fang Hui se irritou. Como jogador All-Star, ouvir uma palavra como crescimento, usada nele o irritou. Apesar de ainda estar em transição entre as classes, Fang Hui sentiu que integrar era uma palavra muito mais apropriada do que crescer. Vamos esmagá-los. Esta é uma rara chance de se aquecer para os playoffs. O 301 Degrees definitivamente tem determinação e desejo de vitória como um time de playoffs. Aproveite esta oportunidade para se familiarizar com esse ritmo. E Xiu disse. Esta não foi apenas uma conversa estimulante. Experiência nos playoffs, experiência nas finais, essas coisas eram um nível totalmente novo por si mesmas. Os playoffs foram envoltos em um ritmo e uma atmosfera muito mais tensos, e essa tensão atingiria o pico nas finais. Nessas situações, a fortaleza mental do jogador seria testada. Alguns jogadores inexperientes podem ficar muito nervosos ou cautelosos, resultando em erros por descuido. Quem tem experiência soube enfrentar os playoffs e até as finais, permitindo ajustar o humor e o estado mental. Eles seriam cautelosos quando necessário e atacariam sem piedade quando necessário. Muitos jogadores podem não ser muito notados durante a temporada regular, mas brilhariam durante os playoffs. Eram jogadores de embreagem que tinham uma fortaleza mental louvável. Quanto mais estressante e crítica for a situação, melhor será seu desempenho. Entre os jogadores atuais do Blue Rain, Master Song Xiao era um renomado jogador de coração duro. Pelo seu desempenho e pelos dados estatísticos coletados na temporada regular, ele não estava nem perto do nível divino, mas durante os playoffs, sua capacidade combativa aumentaria dramaticamente. Tendo estreado durante a 5ª temporada, ele se tornou um membro importante do Blue Rain após sua temporada de estreia, ajudando o Blue Rain a conquistar o campeonato na 6ª temporada e ganhando o título de Mr. Clutch. A formação do Team Blue Rain passou por muitas mudanças nesses anos, mas Song Xiao manteve sua posição durante tudo isso. Ele geralmente estava em rotação durante a temporada regular, mas durante os playoffs, seu tempo de jogo aumentaria bastante. Ficou claro que o Team Blue Rain sabia onde estava seu valor. Song Xiao era um jogador com talento natural nesta área. A maioria dos jogadores de Clutch nasceu acumulando experiência em playoffs. Esses veteranos experientes e compostos podem não jogar muito na temporada regular, mas brilharam nos playoffs, e foi aí que residia o valor da experiência nos playoffs. Os novatos do Team Rap naturalmente não tinham essa experiência. Embora pelas observações de Xiu, estivesse claro que os novatos de Rap tinham uma força mental chocantemente poderosa. Não havia como dizer se eles conseguiriam sobreviver até os playoffs. Esta partida foi uma oportunidade rara. 301 Degrees definitivamente estaria jogando com a mesma energia que jogariam nos playoffs, então Xiu esperava que seus companheiros não se deixassem relaxar. Eles deveriam encontrar a atitude adequada para enfrentar a intensa atmosfera de uma batalha até a morte. Embora as rodadas anteriores tenham sido muito intensas, não estava nem perto de uma partida como essa que decidiria a sobrevivência de um time. Afinal, eles não se comparavam à intensidade das partidas dos playoffs. Entendido. Assim que os jogadores do Rap no palco responderam, cada um deles foi para sua própria cabine de jogador. Do outro lado, 301 Graus também terminaram os preparativos. O mapa foi carregado e os dois lados logo começaram a partida. Escolha do mapa de Rap, Torre Paulovnia. Um mapa com um ponto alto, considerando claramente a atual estratégia preferida da 301 Degree. Contanto que houvesse um ponto alto, Rap poderia usá-lo para observar os movimentos de 301 Graus e evitar que seu golpe de risco de vida acertasse. Assim, a estratégia deles tornou-se clara e direta: lutar pelo terreno elevado. 301 Degrees naturalmente não seriam ignorantes sobre este mapa e eles não seguiram nenhuma rota longa, todos eles atacando assim que a batalha começou. Sendo um ponto estratégico tão importante, a Torre Paulovnia naturalmente não estaria mais próxima de um ponto de desova ou de outro. Quem chegasse primeiro dependeria inteiramente da velocidade de movimento. 301 Degrees atacou como uma equipe, mas logo os personagens se separaram. Assassino de cena. O capitão do 301 Degree, Sin Killer de Yang Kong, atacou na cabeça, sem intenção de se mover com a equipe. Ele acelerou à frente dos demais e avançou primeiro em direção à Torre Paulovnia. O equipamento Silver do Team Rap era relativamente pequeno, tornando suas estatísticas mais transparentes. Já era a rodada 38 e Rap havia atraído atenção suficiente para que seus personagens fossem pesquisados minuciosamente.
Em termos de velocidade de movimento, Yang Kong tinha confiança de que não perderia para nenhum dos personagens comuns de Happy. Infelizmente Happy tinha um caráter extraordinário. Lord Green. Se este personagem não especializado usasse habilidades de movimento, então sua velocidade de movimento provavelmente superaria a do Sin Killer. No entanto, Yang Kong previu que Happy não deixaria Lord Green ficar de guarda no terreno elevado. Na formação principal de Happy, Lord Green era um depois corpo a corpo principal. Aquele que ficaria em terreno elevado seria naturalmente Dancing Rain de Sumushen. No entanto, Dancing Rain não conseguiu ultrapassar Sin Killer em velocidade. Isso Yang Kong tinha certeza que Happy também sabia. Assim, ter Lord Green temporariamente de guarda aqui antes de trocar com Dancing Rain quando ela chegasse era seu plano de ação mais estável. Os pensamentos de Yang Kong eram claros e completos. Embora o 301 Degrees nunca tivesse obtido um resultado particularmente bom nos playoffs antes, eles participaram várias vezes. Como jogador que estreou na terceira temporada, Yang Kong tinha muita experiência em playoffs e conhecia muito bem a atmosfera sufocante que cercava essas batalhas até a morte. Não lhe faltou experiência em playoffs e por isso conseguiu analisar a situação com calma e cuidado. Sair sozinho com Sin Killer não era apenas para lutar pelos terrenos elevados, mas também para fazer reconhecimento. Lord Green de Happy foi um pouco mais rápido do que ele. Não foi uma boa ideia se envolver enquanto ele tinha iniciativa. O ritmo dos playoffs era trabalhar para uma posição de vantagem absoluta, então Yang Kong atualmente não tinha intenção de se engajar. Ele estava aqui apenas para observar os preparativos de Happy e ver o que Happy estava planejando. Se ele tivesse uma chance, ele atacaria. Se não, então ele esperaria. De qualquer forma, antes de sua mão ser forçada, ele só sairia quando tivesse uma compreensão sólida da situação. A Torre Paulovnia logo apareceu na visão de Yang Kong. Ele deu uma olhada no terreno ao redor e então fez com que Sin Killer começasse a circular mais perto. Pelo seu entendimento da velocidade de Lord Green, se o outro desse tudo de si, ele já teria chegado. Não parecia que alguém estivesse no topo da Torre Paulovnia. Onde Lord Green estaria escondido? Sob a torre? Dentro da torre? Ou em algum lugar próximo? Ele estava planejando emboscar Yang Kong, mesmo enquanto Yang Kong calculava a velocidade de movimento de seu oponente, ele confiava que seu oponente também tivesse um entendimento claro. Embora seu Sin Killer tenha sido vestido inteiramente com equipamento Silver com suas estatísticas ocultas, depois de lutar neste círculo por todos esses anos, as estatísticas do Sin Killer provavelmente foram descobertas há muito tempo, mesmo que não houvesse dados exatos. Happy tinha alguns veteranos entre eles, então eles tiveram uma ideia. Ele estava circulando para ter certeza de que Lord Green não estava se escondendo. Porém, depois de fazer um círculo completo, ele não viu ninguém. Yang Kong deu uma olhada em todos os esconderijos ao redor da Torre Paulovnia. Lord Green não estava em lugar nenhum para ser visto. Se Lord Green tivesse chegado, só havia uma possibilidade. Ele estava escondido dentro da Torre Paulovnia. O interior da Torre Paulovnia é composto por uma escada em espiral que vai até o topo. Não havia janelas abertas na torre, então se Lord Green quisesse se esconder lá dentro, então Yeshil não teria como descobrir se o pessoal da 301 Degree havia chegado ou não. Ele não podia apenas sentar lá e esperar. Yang Kong não se incomodou com mais confirmações. Depois de circular, ele tinha um novo plano. Ele havia encontrado um bom esconderijo próximo à Torre Paulovnia, então Sin Killer se aproximou e se preparou para uma emboscada. Ele não se atreveu a apostar se Lord Green havia chegado ou não. No entanto, tinha certeza de que Dancing Rain ainda não havia chegado, e se ela quisesse ganhar esse lugar alto, então ela logo chegaria. Quanto ao local onde Sin Killer estava atualmente, era perfeito para emboscar e matar Dancing Rain. Se ele conseguisse impedir o Dancing Rain, ele teria desmantelado os planos de Happy. O assassino de Yang Kong não estaria em desvantagem em uma luta corpo a corpo contra um lançador. Se ele fizesse com que o resto de Happy fosse forçado a vir e ajudar, então ele teria conseguido fazer com que a formação dele se desfizesse completamente. Os planos de Yang Kong foram detalhados e precisos. Era exatamente assim que um veterano experiente deveria ser. Assim, Sin Killer se escondeu lá. Esta posição era perfeita. Era bom para emboscar qualquer um que chegasse na direção do ponto de desova de Happy e também estava fora do alcance de uma emboscada no topo ou embaixo da Torre Paulovnia. Este era um ponto cego de qualquer direção. Yang Kong tinha acabado de esconder Sin Killer quando ouviu o som de tiros de canhão. Ela está vindo. Yang Kong sabia que era Dancing Rain, indo em direção ao Aerial Cannon. O som se aproximava de forma constante e Yang Kong já estava em contagem regressiva em sua cabeça, com o objetivo de atacar no momento ideal. Bum, bum, bum. Yang Kong praticamente podia ver Dancing Rain pulando e atirando para planar. Bum, ela está aqui. Com outro boom, Yang Kong teve uma ideia clara em sua cabeça. Este foi o resultado de anos de experiência. Ele não precisava calcular, ele podia sentir isso. Sin Killer deu um pulo, a figura de Dancing Rain passou imediatamente. Corte brilhante. Sin Killer avançou. Capítulo 1379. Nenhuma outra escolha. Capítulo 1379. Nenhuma outra escolha. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Uma luz arrepiante brilhou. O corte brilhante do assassino número 1 Sin Killer foi claramente muito mais feroz, muito mais rápido do que aquele executado por um não especializado como Lord Green.
Além disso, Sin Killer empunhava espadas duplas. Embora a velocidade de ataque não pudesse ser comparada a uma adaga, seu poder de ataque e alcance eram muito mais fortes. Diferentes armas também executaram Shining Cut de maneira diferente. Para adagas, haveria apenas um único flash de luz gelada. Sin Killer segurava espadas duplas, então os flashes de luz arrepiantes cruzaram em forma de X antes de cortarem para ambos os lados. Duas correntes de sangue seguiram a cruz de luz gelada, mas ao mesmo tempo, com 3 estrondos estrondosos, explosões irromperam entre os dois personagens. A velocidade de reação de Sumushen não foi lenta. Ela notou o movimento pelo canto dos olhos e sabia que um personagem no meio do canhão aéreo não poderia se esquivar, então ela só poderia virar o canhão apressadamente e revidar. Embora Shining Cut tenha atingido Dancing Rain, ele não conseguiu impedir a ativação de mísseis antitanque. A explosão jogou Sin Killer para o lado e o poderoso recuo mudou o caminho do canhão aéreo de Sumushen. Sin Killer conseguiu se aproximar com uma habilidade, mas logo foi deixado para trás. Yang Kong não deixou essa chance escapar e rapidamente reajustou sua posição e visão. Assim que Sin Killer pousou, ele se lançou em direção a Dancing Rain. Dancing Rain atingiu o outro com seu canhão. Embora fossem todos ataques normais, ela os combinou com saltos para trás, permitindo que ela atacasse Sin Killer mesmo quando ela se afastava. No entanto, Yang Kong estava preparado para isso. Afinal, Sumushen era um jogador habilidoso e experiente. Não foi de surpreender que ele não fosse capaz de concluir exatamente isso. Yang Kong deixou outros truques na manga. Movimentos rápidos. Essa habilidade não tinha um tempo de espera curto, então Yang Kong aguardou para este momento. Ficou claro que ele chegou ao ponto de pensar 3 passos à frente para cada passo que desse para esta partida. Movimentos rápidos e depois correr, essa foi a velocidade de movimento mais rápida que você conseguiu em Glória. A forma de Sin Killer era tão rápida que ele era praticamente um borrão. Ele passou correndo pelos mísseis de Dancing Rain, e aqueles que não conseguiam ver também quase perderam sua esquiva. Facada perfurante no coração. Sin Killer alcançou Dancing Rain em um piscar de olhos. Sua espada dupla varreu com mais 2 flashes de luz arrepiante. Boom! Yang Kong realmente não esperava que Sumushen fizesse o mesmo truque 2 vezes. Depois do ataque normal que ela enviou, ela teve tempo de atacar novamente para tentar atrapalhá-lo, mas propositalmente não o fez, deixando seu canhão de mão cair como se estivesse imprimindo para trás. Na verdade, ela estava escondendo o cano para carregar secretamente uma bala de canhão. A abordagem de Sin Killer foi rápida e com isso, ele não teve tempo de perceber um detalhe tão insignificante. No momento em que suas espadas duplas Dancing Shadows foram esfaqueadas, o canhão de mão de Dancing Rain Devouring Sun foi colocado contra o peito de Sin Killer como uma faca. Um ataque normal? Claro que não. Para os artilheiros, seus ataques normais eram tiros, então acertar alguém na cabeça era na verdade uma habilidade. Por exemplo, a habilidade de arremesso de um lançador, Swing, balançou seu canhão e derrubou seu oponente no ar. No entanto, claramente não era isso que Dancing Rain estava fazendo. O cano parecia retrair-se para dentro do cano, fazendo com que o canhão de mão encurtasse. Naquele momento, Yang Kong sabia que se tratava de uma bala de canhão carregada e já era tarde demais para se esquivar. O cano de Devouring Sun ricocheteou e lançou uma bala de canhão, que então explodiu de forma pouco realista entre eles ao atingir seu alvo extremamente próximo. O recuo e o poder de explosão da bala de canhão carregada foram mais fortes do que todos os 3 mísseis antitanque somados, jogando Sin Killer para trás e permitindo que Dancing Rain recuasse ainda mais. Ele mais uma vez não conseguiu ficar perto de Dancing Rain, mas Yang Kong estava relativamente satisfeito com a situação atual. Ele pelo menos conseguiu parar Sumushen. Se Rap não conseguisse chegar ao topo, então a estratégia deles. Encontramos o inimigo. Foi quando uma mensagem repentina apareceu no chat do 301 Degrees. Veio do jogador paladino Sam Mingjin. Yang Kong sentiu seu coração pular. Ele tinha a essência deste mapa em sua cabeça. Se 301 graus tivessem encontrado o inimigo antes mesmo de chegarem à Torre Paulovnia, então só havia uma possibilidade. O objetivo do oponente nunca seria a Torre Paulovnia. Em vez disso, eles previram as ações dos 301 graus e pegaram um atalho para pegá-los desprevenidos. Então, se Rap nunca quis chegar a um terreno elevado, isso significava que sua protelação de Dancing Rain não tinha sentido. No entanto, Dancing Rain ainda apareceu aqui como se quisesse ocupar um terreno elevado. Isso foi. Quantos? Yang Kong perguntou apressadamente no chat. 4. A resposta foi apenas um número, sem coordenadas ou pontuação. Claramente, eles já estavam em uma batalha intensa, atraindo o tigre da sua montanha. O nome desse estratagema encheu a mente de Yang Kong. Ele tentou bloquear Dancing Rain de Sumushen para destruir o plano de Rap de tomar terreno elevado. No entanto, qual foi o sentido de Rap conseguir uma posição elevada em primeiro lugar? Claramente foi para observar melhor os movimentos dos 301 graus como um todo e impedi-los de executar com sucesso o seu golpe de risco de vida favorito. Assim agora, Yang Kong bloqueou com sucesso Dancing Rain, mas ao mesmo tempo, onde estava sua estratégia favorita? Sem o seu assassino, como eles conseguiriam usar o Life Risking Strike para matar o personagem-chave do seu oponente, virando seu truque contra eles? Glory Textbook, o estilo de jogo mais praticado do mestre estrategista Ishio. Esta não foi a primeira vez que o estreante da 3ª temporada, Yang Kong, viu ou experimentou pessoalmente.
Mas mesmo agora, não importa o quão alerta você estivesse, você não poderia se defender contra isso. Era como se, desde o primeiro dia em que Estil se juntou à aliança, ele tivesse habilidades melhores que as de todos os outros, uma compreensão mais abrangente, estratégias mais profundas e meticulosas. Ele era como um viajante do tempo vindo do futuro, capaz de estar na frente de todos, não importa o que acontecesse. Ele criou inúmeros estilos de jogo, projetou inúmeras estratégias, propôs inúmeras teorias. Quem poderia ser melhor em virar as estratégias dos outros contra eles do que este precursor da glória? Era como se ele tivesse domínio absoluto sobre os pensamentos e esquemas de todos e facilmente ficasse um passo à frente, sempre na liderança. No momento em que você percebeu, quando olhou para trás, tudo parecia tão simples. Mas na realidade, você não tinha como pensar tão profundamente antes e não podia prever o caminho complicado que ele escolheu trilhar. 301 Degrees teve que protegê-lo para ajudá-lo a executar com sucesso o Life Risking Strike. Então Rap teve que quebrar essa estratégia de Life Risking Strike. Então Rap teve que conseguir um terreno elevado. Portanto, a 301 Degrees, a fim de proteger sua estratégia, não podia deixar Rap alcançar uma posição elevada. Então o personagem mais rápido de 301 Degrees, Sinkiller, veio aqui. E o mais adequado para ficar de guarda em terreno elevado, Dancing Rain, também chegou. Sinkiller bloqueou com sucesso Dancing Rain, mas ao mesmo tempo sem Sinkiller, como 301 Degrees deveria conseguir um Life Risking Strike? Se 301 Degrees não pudesse usar o Life Risking Strike, então o terreno elevado ainda seria importante? Depois de toda essa bagunça complicada, 301 graus estavam em desvantagem. Eles não podiam usar a estratégia com a qual estavam acostumados, a estratégia com a qual conseguiram derrotar todos aqueles times. No entanto, o balcão da Rap foi construído com base numa ideia tão simples. Se a pessoa que poderia usar o Life Risking Strike não estivesse mais lá, então naturalmente não poderia usar o Life Risking Strike. Isso era tão simples que uma criança poderia facilmente descobrir, mas foi exatamente aí que 301 graus caiu na armadilha. Yang Kong atacou direto. Sinkiller queria se virar e fugir, mas desta vez, quem estava parando foi Dancing Rain. Uma classe corpo a corpo sendo perseguida por uma classe de longo alcance era um processo muito doloroso. Isso porque você só podia correr como o diabo, desviar, fugir, até escapar do alcance de ataque do oponente. Você não tinha como contra-atacar. Se você quisesse contra-atacar, teria que se aproximar, e aproximar-se e fugir eram claramente opostos. Todos esses anos, o assassino de Yang Kong manteve a imagem de um guerreiro heróico que atacou na linha de frente. Este ano, ele mudou para guerreiro kamikaze. A arte da fuga realmente não era o forte de Yang Kong. Não importa o estilo que ele escolhesse, ele confiava na paixão. Jogo sujo, algo em que os Nigavalkers geralmente confiavam, não era algo que ele realmente usasse. O tiroteio perseguiu Sinkiller, dificultando a fuga de Yang Kong. Ele já havia desistido de se livrar do Dancing Rain. Ele apenas correu e correu, na esperança de se reagrupar com sua equipe o mais rápido possível e executar sua estratégia preferida. Sob os ataques implacáveis, a velocidade de movimento do Sinkiller despencou. Eventualmente a batalha apareceu em sua visão. Seus irmãos da 301 Degrees e Rap, seus oponentes. Quase lá. O conforto encheu o coração de Yang Kong, mas logo, vendo as grandes faixas de sombras em sua visão, ele não foi capaz de manter o sorriso. Yang Kong levantou sua visão, olhando para trás. Esta era a sombra da Torre Paulovnia, caída no chão. Não muito tempo à frente estava o campo de batalha. Ele poderia fazer Sinkiller correr e se reagrupar com seus companheiros de equipe, mas então? Então ele soube que Sumushin, que o perseguia todo esse tempo, o deixaria ir, porque então ela faria Dancing Rain subir a Torre Paulovnia e observar o sistema tático de 301 graus do alto. Ele correu como o diabo todo o caminho de volta, mas se deparou com uma situação tão embaraçosa. Seus oponentes também planejaram esse ponto? Então, desde o início, desde que teve a ideia de bloquear Sumushin, ele só teve uma opção. Livre-se de Sumushin. Só então eles poderiam resolver o dilema em que se encontravam, permitindo-lhe se reagrupar com seus companheiros e executar sua estratégia preferida. Além disso, não havia outra escolha. Yang Kong havia decidido isso, mas Sinkiller ainda corria em direção ao campo de batalha, como se não tivesse percebido o plano deles. Como esperado, Sumushin logo soltou e entrou na Torre Paulovnia. Yang Kong desacelerou propositalmente, calculando a velocidade com que Dancing Rain poderia subir a torre antes de voltar resolutamente e atacar. Ele queria prender Dancing Rain dentro da torre. Caso contrário, se ele apenas se virasse e perseguisse seu alvo diretamente, quem sabe para onde Dancing Rain o levaria. No entanto, quando Sinkiller estava prestes a chegar ao fundo da Torre Paulovnia, Yang Kong parou de repente. Ele percebeu que havia cometido um erro que realmente não deveria. Se ele o alcançasse, ele conseguiria prender Dancing Rain dentro da torre? Quando ela chegasse ao topo, ela poderia simplesmente pular. Ele realmente foi conduzido em círculos. Capítulo 1380. Efeito de repetição. Capítulo 1380. Efeito de repetição. Tradutor. Nome Umi. Editor. Nome Umi. Ele não podia perseguir, mas também não podia deixar de perseguir. Esta não foi a primeira vez que Yang Kong se deparou com uma situação embaraçosa como esta em uma partida onde não importa o que ele escolhesse, não ajudaria. Haveria uma terceira opção? Yang Kong não sabia.
Talvez houvesse, mas ele não conseguia ver, então só podia escolher uma das duas ações. Mesmo que nenhuma das opções fosse a ideal, ele tinha que fazer uma escolha. A cada momento que ele hesitava, pior a situação se tornava. Depois dela, no final, Yang Kong decidiu perseguir Dancing Ren. Deixar Happy tomar conta do terreno elevado os colocaria em dificuldades ainda piores. Foi por isso que quando viram o mapa, todos os jogadores do 301 Degrees sentiram o coração disparar e acabaram enviando Yang Kong para realizar o reconhecimento. Yang Kong percebeu que seus erros começaram a partir daqui, ao deixarem suas mentes se concentrarem no terreno elevado deste mapa. Quanto a ele perceber que não seria capaz de prender Su Muxin, este foi um erro muito pequeno. Mesmo que ele não tenha cometido esse erro, ele voltou para tentar se aproximar de Dancing Ren de qualquer maneira, e então Su Muxin faria Dancing Ren empiná-lo, o que poderia levá-lo em círculos usando a torre de qualquer maneira. Eles não estavam preparados o suficiente desde o início e não consideraram que Happy poderia usar esse terreno elevado para enganá-los e contra-atacá-los. O que eles fariam se deparassem com tal situação novamente? Esse pensamento passou pela cabeça de Yang Kong, mas logo foi deixado de lado. Este não era o momento para pensar sobre isso. Primeiro, ele teve que se concentrar em lidar com a situação atual. Se eles conseguissem chegar aos playoffs, não seria tarde demais para resolver esse problema. Sinkiller correu como se os cães do inferno estivessem a seus pés, subindo direto na torre. Ele podia ouvir claramente os sons dos tiros de canhão. Quem sabia quanto apoio à distância o Dancing Ren já havia sido capaz de fornecer. Além disso, a entrada da torre estava clara à sua vista. Su Muxin imediatamente viu Sinkiller quando o outro avançou. Então, apesar de não haver voz, Yang Kong sentiu como se pudesse ouvir Su Muxin rindo, apesar dos personagens não terem expressão. Ele sentiu como se tivesse visto Dancing Ren lhe dar um sorriso. Sem qualquer hesitação, Dancing Ren pulou do telhado da torre. Yang Kong não hesitou. Ele estava esperando por isso. Ele também pulou do telhado sem hesitar. Flecha de mergulho. Mísseis antitanque. Sinkiller pisou em Dancing Ren no ar, mas ao mesmo tempo, foi atingido de perto pelos tiros de canhão de Dancing Ren. Luz e fogo explodiram no céu. Abaixo, os 8 de Happy 301 Degrees estavam em plena batalha e não tiveram tempo de prestar atenção nisso. Eles sabiam o que estava acontecendo ali. Em comparação, 301 Degrees estava naturalmente sob mais pressão. Sem Yang Kong, sua estratégia carecia do aspecto mais importante. Eles não tiveram que usar Life Risking Strike, mas depois de demonstrar seu sucesso em usá-lo nessas poucas vezes, a presença do Sinkiller de Yang Kong por si só se tornou um enorme obstáculo para seus oponentes. Enquanto ele estivesse aqui, seus oponentes teriam que ficar atentos aos seus movimentos, ao que ele planejava fazer. A equipe 301 Degrees expandiria isso para reivindicar a vitória. O objetivo final da partida era a vitória. Usar o Life Risking Strike era apenas um meio para atingir um fim, mas não o único meio. Acontece que este meio teve um impacto muito grande, deixando os oponentes cautelosos e tornando as aberturas de 301 graus bem-sucedidas. No entanto, desta vez, o Sinkiller de Yang Kong nem estava lá, então o Team 301 Degrees não pôde usar a estratégia que vinha usando na segunda metade da temporada. Os 4 restantes não estavam tendo um desempenho tão bom contra a Happy agora. No entanto, o desempenho de Baishu na competição por equipes foi mais marcante do que seu desempenho em 1v1s. Protegendo seus companheiros, sincronizando-se com eles, até mesmo atacando na linha de frente, não importa o que acontecesse, ele teve um desempenho excelente. Ficou claro que ele já havia se tornado parte integrante desta equipe. Infelizmente, um 301 graus apenas com ele ainda havia perdido sua espada mais afiada. Eles poderiam protelar e enfrentar Happy, mas não conseguiam encontrar uma maneira de vencer. Quanto aos 4 de Happy, sob a mistura de manobras ofensivas e defensivas realizadas por Lord Grind Ye Xiu e Buundli Sid Fang Hui, Wan Ash de Kiao Ifan estabeleceu limite fantasma após limite fantasma. Os limites dos fantasmas eram inanimados e os jogadores tinham vida. Um novato provavelmente pensaria que os limites dos fantasmas são fáceis de lidar. Vou ficar longe, muito longe deles, então meu oponente não terá como chegar até mim. Não que isso estivesse incorreto, mas quando um demônio fantasma de nível profissional começou a estabelecer limites para fantasmas, eles também estavam tecendo uma teia apertada. Se eles quisessem lutar para sair disso, se quisessem superar isso, então apenas ficar longe não seria suficiente, especialmente em uma competição por equipes. Os limites fantasmas eram inanimados, os jogadores tinham vida, mas esses jogadores vivos incluíam companheiros de equipe do demônio fantasma. Em uma competição por equipes, se você quisesse recuar, teria que ter certeza de que todos ao seu lado poderiam recuar com sucesso. Claramente, isso não era tão simples quanto escapar sozinho em um 1v1. Em uma competição por equipes, os demônios fantasmas cooperariam com seus companheiros para capitalizar isso. Não havia necessidade de prender todos do outro lado. Apenas prender uma pessoa era igual a prender todos. Afinal, eles não podiam simplesmente deixar um de seus companheiros aqui para morrer. Não é bom. Vendo os limites dos fantasmas aparecerem um após o outro ao seu redor, os jogadores do 301 Degrees sabiam que as coisas não estavam indo bem para eles. Eles precisavam desesperadamente do apoio de Yang Kong, mas Yang Kong não pôde comparecer. O que eles deveriam fazer? Aqui uma única palavra apareceu de repente no bate-papo. Foi Baishu. Aqui? O que há aqui?
Os membros da equipe da 301 Degrees sabiam que não era hora de perguntar e todos voltaram seus olhares para a maré de Baishu, espírito de cavaleiro. A maré de Baishu ativou a habilidade de despertar do cavaleiro e então gritou, agitando sua espada e escudo no ar. Rugido sacrificial. Baishu finalmente teve a chance de assumir o controle de todos os 4 personagens de rap de uma só vez. Ele rapidamente aproveitou essa chance e então lançou este sacrificial roar, que por acaso alcançou todos os 4 membros do rap. Ele esperou muito tempo por tal chance. Desde o início, ele percebeu que Rap estava em guarda com suas habilidades de provocação e as chances ocasionais que apareciam eram todas armadilhas, como esperado de Yeshil. A opinião de Baishu sobre Yeshil já havia passado por uma enorme metamorfose. O outro não apenas tinha habilidades que nem ele conseguia rivalizar, mas sua equipe trabalhava junta como uma máquina bem lubrificada. No entanto, Baishu acreditava que haveria uma oportunidade. Ninguém conseguia trabalhar perfeitamente como um robô, então ele esperou pacientemente e suportou pacientemente, observando a situação e se preparando para aproveitar esta oportunidade. Tinha chegado. Sob os efeitos do sacrificial Roar, os 4 de Rap se viraram à força para atacá-lo. No entanto, Roar e Provoke eram diferentes. Provocar infligiu uma provocação que tinha limite de tempo em um único alvo. Roar afetaria todos ao alcance, mas só duraria até que o provocador fosse atacado uma vez. Para lutadores de longo alcance, foi fácil se livrar do efeito do Roar. Tudo o que precisavam fazer era atacar o alvo uma vez. Foi mais problemático para lutadores corpo a corpo. Se eles estivessem longe, então teriam que se aproximar primeiro, e as habilidades liberadas enquanto não estavam fechadas seriam julgadas pelo sistema para ver se contavam como ataque ao provocador. Atualmente parecia que o sistema não era tão fácil de enganar. Fariam um julgamento usando o alcance do ataque para ver se representava uma ameaça ao cavaleiro ou não. Yeshil e Fang Hui ambos tiveram ataques à distância, então dentro de um segundo após sacrificial Roar, Lord Green e Boondley se imediatamente enviaram ataques em Tid e resolveram o efeito. No entanto, mesmo assim, a sua ofensiva original foi interrompida por um momento, permitindo que os outros 3 membros do 301 Degrees fizessem o que quisessem sem impedimentos por um momento. Para Rap, o mais afetado foi Qiao e Fan. Ghostladys poderiam usar o poder do Fantasma para executar ataques de maior alcance do que Blade Masters e outros espadachins. No entanto, agora ele não estava perto o suficiente para alcançar Tid com seus ataques. Então Qiao e Fan não teve escolha a não ser fazer Wan Yin Ash correr atrás de Tid. Infelizmente, o alvo principal de Baishu era este Ghostblade dele. Ele queria se afastar, fazendo com que Wan Yin Ash não pudesse atacar, e assim destruindo sua técnica Ghost Shining. Deste ponto de vista, o efeito de Roar foi realmente bastante nojento. Se o oponente não conseguisse executar um ataque eficaz, a provocação permaneceria para sempre. Porém, não seria tão fácil manter esse efeito porque Rap tinha 2 personagens que poderiam purificá-lo. O Mestre Qi é calmo e composto. O foco do Clérigo. Ambas eram habilidades que poderiam remover o status de provocação, e Rap por acaso tinha as 2 classes. Até agora, se os jogadores do 301 Degrees não pensassem em apoiar Baishu, então eles poderiam muito bem se aposentar. Corte triplo. No momento em que Sacrificial Roar foi executado, Gao Jie entendeu imediatamente o que Baishu estava tentando fazer. Selar Sword balançou seu sabre de luz branco, esculpindo uma luz de espada branca brilhante no ar e correu em direção ao mar ilimitado de Fang Hui, não lhe dando a chance de usar calma e compostura. Baishu, por outro lado, usou o espírito do cavaleiro para atacar as pequenas mãos frias de Anveni com uma carga heroica. O grappler de Li Yui, Moving Mountains, atacou Lord Green de Yeshil. Normalmente, um não especializado não teria nenhuma habilidade que pudesse remover a provocação, mas o guarda-chuva de miríades de manifestações de Lord Green poderia ter uma habilidade equipada para cada forma, então eles tinham que ter cuidado com a possibilidade. Como esperado, vendo os movimentos de Lord Green, 301 Degrees começou a entrar em pânico. Seu guarda-chuva de miríades de manifestações foi dobrado em 2 partes, uma tonfa em cada mão, as palmas voltadas uma para a outra, o que fluindo, era o calmo e composto do Mestre Qi. Nem pense nisso. Li Yui estava desesperado. O alcance de ataque de seu grappler era absolutamente terrível, e ele provavelmente não conseguiria chegar a tempo. No entanto, um ex-jogador de grappler de nível All-Star não desistiria tão facilmente. Chute de varredura circular. As Moving Mountains de Li Yui saltaram no ar, disparando para frente. Ele parecia agarrar um oponente no ar com as pernas, mas não havia alvo ao alcance. No entanto, com este salto em frente, ele conseguiu acompanhar o movimento de Wan Yin Ash, bloqueando o alvo de Lord Green para Cao Indie Composite e tornando-o incapaz de atingir Wan Yin Ash. Este foi um pequeno truque, mas foi eficaz. A calma e a compostura de Lord Green falharam no final, e ele a usou em si mesmo para não desperdiçá-la. Li Yui suspirou de alívio, mas foi quando viu as tonfas de Lord Green se reconectarem e então, com um clique, elas se transformaram em uma foice, uma arma de sacerdote. Li Yui empalideceu novamente. Havia muitos removedores de provocação para habilidades de sacerdote. O foco do clérigo, a montanha imóvel do cavaleiro, o talismã calmante do exorcista, o purificar do paladino.
Todas as 4 classes tinham uma habilidade desse tipo, e além da do cavaleiro, que só poderia ser usada em si mesmo, as outras 3 poderiam ser usadas em outros alvos. Depois de definir calma e compostura em seu guarda-chuva de miríades de manifestações, Yeshil adicionou uma habilidade com efeito de repetição. Capítulo 1381 Então termina aqui. Capítulo 1381 Então termina aqui. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. Não foi apenas Li Yui, a expressão de baixo também ficou pesada. Adicionando uma habilidade com o mesmo efeito, parecia um desperdício, mas para 301, era a maior desgraça. As estratégias do 301 foram trazidas de volta por Baishu. Ele sabia melhor do que ninguém como deveria ser tocado, bem como todos os truques e técnicas envolvidas. Nessas estratégias, o cavaleiro foi sem dúvida crucial. Provocar e roar, as 2 habilidades de provocação, foram essenciais para permitir que o assassino completasse um golpe com risco de vida e também foram incrivelmente valiosas para outras táticas. Pode-se dizer que essas foram as 2 habilidades mais importantes para suas estratégias. Estas estratégias não foram utilizadas no cenário competitivo da China. Baishu confirmou isso. E depois que a 301 começou a usá-los, eles se tornaram uma força a ser reconhecida. A execução deles ainda não foi perfeita, mas o 301 já havia alcançado ótimos resultados. Uma das principais razões do seu sucesso foi a falta de familiaridade da aliança com estas táticas estrangeiras. No entanto, Yeshil de Rap anexou 2 habilidades com o mesmo efeito em sua arma, provavelmente visando Provoque e Roar de Tid. Bastava dizer que ele havia compreendido os pontos-chave deste conjunto de estratégias. Atrair Yang Kong e seu Sin Killer foi apenas uma parte da configuração de Rap. A outra parte restringia as 2 habilidades de provocação do cavaleiro inimigo. Com o mestre Ki, um clérigo e quem sabia quantas habilidades Lord Green havia adicionado ao seu guarda-chuva, Rap tinha inúmeras maneiras de atingir esse objetivo. Que cara! Ele é ainda melhor do que eu imaginava. Baishu ficou chocado. Yeshil viu através de suas técnicas, seus pensamentos e até mesmo as estratégias que ele trouxe de fora da cena. O livro didático da glória. Baishu tinha ouvido falar desse apelido. Agora, ele estava convencido, verdadeiramente convencido. Houve alguma coisa em que esse cara não se destacou? Ele era de primeira linha em todos os aspectos da glória? E aquela arma que seu personagem possuía, Baishu nunca tinha ouvido falar dela antes. A cena europeia obviamente tinha equipamentos de fabricação própria, mas criar um que pudesse transformar, não seria trapaça? Isso não estava mudando a forma como o jogo deveria ser jogado? Baishu questionou isso em determinado momento, mas agora ele não tinha nada a dizer. Para que uma arma tão bizarra aparecesse nas mãos de um jogador tão bizarro, não havia nada que ele pudesse dizer. Lord Green piscou, evitando o chute círculo voador da montanha em movimento. A forma de foice Myriad Manifestations Umbrella arqueou-se no ar, desenhando um emblema ascendente, suspendendo Moving Mountain no ar. Em vez de cair, Moving Mountain disparou para o ar. Lord Green correu para frente, segurando um talismã na outra mão, o talismã de meditação do exorcista, que poderia dissipar os efeitos da provocação. Ninguém poderia ser mais rápido que Lord Green e ninguém poderia bloqueá-lo. A atual composição do time 301 tinha uma fraqueza muito óbvia, não tinha ataque à distância. Antes do 6º jogador do 301, Qian Wenju, subir ao palco, a equipe inicial do 301 consistia em um assassino, um cavaleiro, um mestre das lâminas, um grappler e um paladino, todos corpo a corpo. Porém, uma equipe totalmente corpo a corpo era uma composição de equipe viável, ao contrário de todas as composições de equipes de longo alcance. Mesmo que eles tivessem alguns problemas contra ataques à distância, todas as equipes corpo a corpo tinham vantagem numérica em brigas corpo a corpo. Este era o objetivo de todas as equipes corpo a corpo. Defesa primeiro, e então uma vez que apareceu uma oportunidade de lutar contra os personagens corpo a corpo do oponente, pule sobre ela e nunca mais solte. Porém, muitas vezes, sem uma aula de longo alcance, eles poderiam se deparar com situações em que não havia nada que pudessem fazer. Por exemplo, tentar interromper uma habilidade era excepcionalmente difícil. Lord Green estava se preparando para atacar, mas sem poder de fogo de longo alcance, eles não tinham meios adequados de detê-lo. Pai, o talismã de meditação de Lord Green estava preso em Wan Yin Ash. O efeito roar foi finalmente dissipado. Qiao Yifan imediatamente fez Wan Yin Ash colocar uma fronteira fantasma. O momento da dissipação foi imaculado. A fronteira fantasma poderia continuar a existir. Neste momento, Baishu se virou e ergueu as mãos. Lord Green de Yeshil foi até ele em um único passo. Baishu ficou chocado. Com apenas um toque do dedo, Tid teria soltado uma provocação gloriosa, mas Lord Green ficou em seu caminho. Este foi o método que Li Yui usou para bloquear a calma e a compostura de Lord Green. Lord Green moveu-se em direção a Tid, mas Yeshil estava com medo? A maré alcançou Little Cold Hands. Mesmo que Baishu não o tivesse provocado, Yeshil teria ido de qualquer maneira para resgatar seu curador. Agora com o provoque, ele nem precisou apertar nenhum botão para se mover. Ele poderia se concentrar apenas no uso de habilidades enquanto corria. Baishu estava indefeso. Provocar e roar foram usados, e sob o espírito do cavaleiro, seu poder foi até mesmo aumentado. No entanto, o adversário os bloqueou. Ele ainda poderia escapar? Nenhum truque funcionaria. Sua única escolha era forçar a saída.
Se fosse apenas ele mesmo, ele poderia ter corrido há muito tempo, mas o objetivo era fazer com que o resto da equipe recuasse também. A fronteira fantasma de Wang em Ash precisava ser colocada sob controle. O objetivo do 301 não mudou. Apenas salto heróico. Tid saltou sobre a cabeça de Lord Green e bateu em Wang em Ash. Lord Green ainda estava sob os efeitos de Provoke. O sistema o forçou a seguir, então suas reações foram perfeitas. A maré saltou rapidamente sobre sua cabeça, mas Lord Green se virou instantaneamente. E o Shio seguiu seus passos e também pulou. Seu guarda-chuva de inúmeras manifestações se transformou em uma lança, Circle Swing. A maré foi esfaqueada no ar. Baixo virou a cabeça, incrédulo. Para poder atacar nesta situação, quais eram os seus limites? Bang! A maré foi jogada no chão pelo Circle Swing. O peso de um cavaleiro totalmente revestido não era leve. Ele formou uma cratera no chão enquanto a terra tremia. Baixo imediatamente fez Tid se levantar, mas suas habilidades estavam bloqueadas. O clérigo de rap provavelmente derrubou o fogo sagrado quando Lord Green o jogou, selando suas habilidades. Em um piscar de olhos, Qiao Yifan completou uma cadeia de fronteiras fantasmas. Ele não precisava capturar todos os 301, apenas um único personagem era suficiente. A menos que seus oponentes estivessem aleijados, como eles não poderiam resgatar seu aliado? Infelizmente Gao Jia foi quem foi capturado. Ele estava atacando descontroladamente para parar Fang Hui, mas não percebeu que na verdade era ele sendo preso por Fang Hui. A cadeia de fronteira fantasma de Wang em Ash ligada a ele no centro dela. Gao Jia ficou pasmo. Então, ele observou enquanto o resto de rap corria, cada um deles com expressões sinistras. Não é bom. A equipe 301 não pôde fazer nada. Eles não puderam deixar de olhar para o outro lado. O capitão da equipe, Yang Kong e seu Sinkiller, já devem estar de volta. Mas não. Yang Kong estava atualmente lutando com Su Mushen, que o estava praticando pacientemente. Em suma, ela estava fazendo uma coisa, protelando. Yang Kong entendeu completamente as intenções de Su Mushen, mas não tinha como resolver o problema. Na verdade, ele esperava que Bai Shu e os outros encontrassem uma maneira de voltar e se agrupar. Se todos trancassem Su Mushen fora da Torre Paulovnia, suas táticas seriam capazes de se abrir. Como ele poderia saber que Rap havia trancado os outros 4, impedindo-os de sair? Ambos os lados esperavam que um ao outro o salvasse, mas agora nenhum dos lados poderia ajudar o outro. No final, o preso Gao Jia não pôde ser resgatado. Quando Yang Kong viu o nome de Selar Sword de repente ficar cinza, seu coração afundou. Ele sabia que o outro lado havia perdido e, no final, não conseguiu se livrar de Su Mushen e voltar correndo para ajudar. Apesar de conhecer as intenções do outro lado, ele não podia fazer nada além de ser levado pelo nariz a uma situação perdida. Gao Jia havia caído. Quem foi o próximo? Yang Kong sabia claramente que a morte de um aliado era o momento mais perigoso. Os jogadores restantes sentiriam instantaneamente a pressão multiplicada. Antes da chegada do 6º jogador, todos precisariam se esforçar ainda mais para aguentar e sobreviver enquanto seu time estivesse em desvantagem numérica. Se algum companheiro de equipe não conseguisse persistir, os oponentes utilizariam sua vantagem numérica para varrer todos rapidamente. Eu preciso me agrupar novamente com eles. Yang Kong tomou sua decisão. Sinkiller jogou Dancing Rain de lado para retornar. Su Mushen continuou a persegui-la com seu Dancing Rain, mas desta vez, a retirada de Yang Kong foi mais decisiva. Quando Dancing Rain entrou na Torre Paulovnia, ele nem olhou para trás. Neste momento de viver ou morrer, as táticas só poderiam ser deixadas de lado por enquanto. Para se agruparem, mesmo que Su Mushen quebrasse suas táticas, isso poderia ser considerado um método de intimidação. Depois, eles poderiam partir para a ofensiva. De qualquer forma, ainda era melhor do que deixar Rap conduzi-los pelo nariz. Sinkiller finalmente se agrupou com todos, e o 6º jogador de 301 também chegou rapidamente. Mas já era tarde demais. Quando Yang Kong se aproximou, ele viu que a maré de baixo não tinha mais muita saúde. Em desvantagem numérica, ele confiou em sua robusta armadura e em seu próprio corpo para proteger os outros 2 membros. Como resultado, ele sofreu enormes danos. Seu curador, o Paladino 007 de Sanming, também foi focado pelo outro lado e não pôde fornecer qualquer assistência. Yang Kong era apenas um assassino. Ele não era um curandeiro. Seu retorno poderia ajudar a aliviar parte do fardo de Bai Shu, mas neste momento, Rap estava trocando saúde por saúde. Nesse ritmo, Tid certamente seria morto. O Night Tid talvez tivesse mais saúde de qualquer cavaleiro em toda a glória, mas para proteger sua equipe, ele caiu também. Bum bum bum. Dancing Rain subiu a Torre Paulovnia e estava prestando ajuda. Yang Kong levantou a cabeça e viu o tiroteio deslumbrante, porém violento. Perdemos. Yang Kong sabia que a luta havia acabado. Mas foi o fim desta partida, ou o fim do verão? Que amargo. Não importa o que aconteça, perder sempre faria com que alguém se sentisse amargo. Não tenho muitas chances sobrando. A realidade era cruel. Com esta competição por equipes, Rap venceu 301, o placar final foi de 6-4. O time 301 teria que esperar pelos resultados das outras 2 partidas antes de saber seu destino final. Quanto a feliz. E pensar que eles nem me deixaram jogar, ou será que isso é uma marca do quanto melhoramos? Tang Ho franziu a testa em reclamação. Capítulo 1382, está tudo acabado. Capítulo 1382, está tudo acabado. Tradutor.
Nome Umi. Editor. Nome Umi. A partida de Rap 301 Degrees chegou ao fim. Rap venceu. Na transmissão ao vivo da partida entre Sansara e Undred Blossom, Panlin anunciou imediatamente os resultados da outra partida assim que os recebeu. Feliz vitória, hein? Lee Bibo suspirou, seu tom cheio de tristeza. Panlin não respondeu e também soltou um suspiro de alívio, antes de se concentrar novamente na partida. Feliz havia vencido. Originalmente esta era uma ótima notícia para Undred Blossoms, mas infelizmente, eles não conseguiram aproveitar a chance desta vez. Na competição por equipes contra o Sansara, Undred Blossoms estava claramente em desvantagem. Atualmente eram 5 contra 4 em campo com Undred Blossoms derrotando uma pessoa. Afinal, parecia que eles não conseguiriam derrotar o Sansara 2 vezes na temporada regular. Eles teriam a chance de virar a mesa? Panlin e Lee Bibo assistiram silenciosamente. Se não houvesse nenhuma defesa milagrosa, então haveria pouca necessidade de comentarem. Como está indo a partida de Winjou? Lee Bibo perguntou de repente. Ainda não acabou. Na verdade, Panlin também estava verificando a outra partida de vez em quando. Porém, a única informação que obteve até agora foi que a partida ainda não havia terminado, mas sem detalhes. A partida continuou. Com a queda de cada personagem das 100 flores, a esperança de um milagre diminuiu um pouco mais. Panlin suspirou novamente. 100 flores fizeram tudo o que podiam. Mesmo diante de uma potência como Sansara, eles mantiveram a esperança. Por fim, conseguiram somar 2 pontos na arena do grupo e ultrapassar o Injou, tomando a iniciativa. Mas o destino mais uma vez lhes pregou uma peça cruel. Eles haviam tomado a iniciativa, mas ela escapou novamente de seu alcance. No momento, tudo o que podiam fazer era esperar pelos resultados da partida entre Tiny Herb e o Injou. Mas quando a partida entre Sansara e Undred Blossoms terminou, os resultados ainda não haviam sido divulgados. 6-4. Para Sansara, esta não foi uma vitória espetacular, mas o local explodiu em um mar de aplausos. As 38 rodadas finalmente chegaram ao fim. Sansara obteve um total de 319 pontos. Eles começaram na liderança e nunca foram ultrapassados. A entrada nos playoffs estava garantida a 4 rodadas. Porém, por respeito, eles não comemoraram muito. Mas agora, com todas as 38 rodadas terminadas, não havia mais necessidade de se conter. E este também era o estádio do Sansara. Há muito que haviam preparado uma cerimônia de celebração e alguns nem conseguiram esperar até o final da partida para começar. Undred Blossoms apertou a mão dos membros do Sansara em meio a essa alegre cacofonia. Os membros do Sansara foram corteses o suficiente para esperar até que esses procedimentos terminassem para agitar os punhos em comemoração com os fãs do Sansara no local. Uma celebração de 38 rodadas de vitória. Nós somos os campeões. Este clássico do Queens tocou nos alto-falantes do estádio. Todos os torcedores no estádio rugiram junto com essa linha. Esta foi uma verdade na temporada regular e uma bela bênção para sua jornada nos playoffs. Undred Blossoms deixou o palco desapontado, cercado por esse tipo de atmosfera. Ninguém se importaria muito com os perdedores, e não foi a primeira vez que Undred Blossoms ficou desapontado em uma situação comemorativa. Seus veteranos saíram do palco das grandes finais decepcionados como esse 3 vezes. Acabou? Os jogadores que acabaram de jogar a partida não sabiam o resultado da outra partida. Depois de perguntar, eles descobriram que a partida entre Tiny Herb e o Injou ainda estava em andamento. Ainda resta alguma esperança? Todos tinham esperança, mas esse sentimento, de como eles não conseguiam agarrar essa esperança com as próprias mãos, era terrível. Eles se sentiam como peixes encalhados. Eles não podiam fazer nada além de esperar. O que seria? Seus olhos continham esperança e ansiedade, e uma confusão de emoções semelhantes. Tudo até a notícia chegar. Entramos, disse a pessoa que obteve a notícia. É assim mesmo? E o Feng deu um longo suspiro e sentou-se no banco do jogador. A tensão nele finalmente foi drenada. Estamos dentro? Alguns outros ainda precisavam de confirmação. Sim, estamos dentro. Estamos dentro. O Injou perdeu para Tiny Herb. Estamos com um ponto de vantagem. Estamos prontos para os playoffs. A pessoa que recebeu a notícia explodiu de excitação. Os membros do Undred Blossoms se entreolharam. Excitação? Prazer? Eles não pareciam estar sentindo nada disso. Depois de tudo o que aconteceu, tudo o que sentiram foi uma sensação de alívio, como se tivessem conseguido escapar da morte. Na transmissão ao vivo ainda inacabada, Panlin e Lee Bibo naturalmente também receberam a notícia. Não pensei que haveria um final tão dramático para tudo isso, comentou Panlin. Sim, na última competição por equipes, as 3 equipes que precisavam vencer não conseguiram vencer nenhuma delas. Assim, os pontos permanecem inalterados, disse Lee Bibo. Não podemos realmente dizer que está completamente inalterado. Panlin riu. Uma rodada atrás, o Injou estava em 8º e Undred Blossoms estava em 9º. No entanto, Undred Blossoms ganhou 4 pontos nesta rodada, ultrapassando o Injou e se espremendo entre os 8 primeiros. Infelizmente, o time Injou não conseguiu entrar nos playoffs, lamentou Lee Bibo. Mas eles ainda são jovens. Podem tentar novamente no próximo ano. Panlin disse. Assim, a temporada regular terminou assim. O estádio do Tiny Herb não era tão animado quanto o do Sansara. Afinal, para Tiny Herb, eles apenas terminaram uma partida que teve pouco ou nenhum efeito em seus pontos. Também não houve necessidade de comemorar a chegada aos playoffs.
Eles agiram como se tudo fosse uma partida muito normal, com aplausos dados às duas equipes. Porém, sob os aplausos ficou o time mais decepcionado da rodada. Eles perderam. Acabou. No momento em que a partida terminou, Win-Joe sabia que esse seria o resultado. Eram eles que precisavam vencer esta rodada. O time que não teria nenhuma chance se não vencesse. Porém, no final, eles perderam. Especialmente sabendo que 301 Graus e 100 Blossoms haviam perdido, Win-Joe ficou ainda mais frustrado. Uma chance apareceu, mas infelizmente eles não conseguiram aproveitá-la. Com a rodada 38 da temporada regular, a jornada do Team Win-Joe na 10ª temporada chegou ao fim. Não conseguiram chegar aos playoffs e para um time que tinha como meta o campeonato, isso foi um fracasso total. Eles nunca esperaram que o verão terminasse tão cedo. Eles não sabiam o que fariam a seguir. Todos se sentiram perdidos e deixaram o estádio silenciosamente. Uma temporada de trabalho duro, uma temporada de esforços, tudo disperso ao vento. Os resultados das partidas da rodada 38 foram divulgados um após o outro. Isso decidiria a classificação final dos times e também os primeiros adversários dos times nos playoffs. A transmissão ao vivo ainda não havia terminado. Estava esperando por esse momento, o momento em que saíssem os resultados finais da partida. Pan Lin e Lee Bibo organizaram rapidamente os materiais disponíveis, fornecendo um relatório simples sobre os resultados finais desta temporada. O Team Sansara foi o campeão da temporada regular com 319 pontos. Depois deles ficou Tyranny em segundo lugar com 278 pontos. Eles não foram tão impressionantes quanto na temporada passada e até começaram a temporada sob dúvidas por todos os lados. No entanto, depois de 38 rodadas, eles conseguiram silenciosamente passar por cima das outras equipes para o segundo lugar. Blue Rain ficou em terceiro, a apenas um ponto de Tyranny. Eles trocaram de lugar várias vezes com o Tyranny, e na última rodada terminaram com uma desvantagem de um ponto. O Team Tiny estava com 270 pontos, ficando em quarto lugar. Em quinto lugar ficou Thunderclap com 254 pontos, depois ficou Rap, 301 Degrees e 100 Blossoms, cujas vagas só foram confirmadas na última rodada. O Team Win-Joe, infelizmente, ficou aquém de apenas um ponto. Void foi o 10º e Mishi Ren o 11º. Depois disso foram Milagre, Estilo Real, Desfile, Espadas Celestiais levemente conquistando Nuvens e Radiante. Bright Green e Seazid foram os únicos dois times da temporada cujos pontos não chegaram às centenas e ambos foram rebaixados. Acabou. Para as equipes que não estão entre os 8 primeiros, a 10ª temporada estava encerrada. Já os 8 primeiros colocados entrariam na guerra final da temporada. Considerando os confrontos que a Aliança sempre utilizou, todos poderiam tirar a situação dos confrontos dos playoffs a partir do ranking. O Sansara classificado em primeiro lugar enfrentará 100 Blossoms na primeira partida dos playoffs. Pan Lin anunciou o primeiro conjunto de oponentes. Isso, os times acabaram de jogar uma rodada entre si e agora vão disputar mais 2 rodadas nos playoffs, ou talvez até 3, destacou Lee Bibo. Então é Tirania contra 301 Graus, Chuva Azul contra Feliz, Pequena Erva contra Trovão, continuou Pan Lin. Sim. E então o vencedor de Sansara e 100 Blossoms lutará contra quem vencer entre Tiny Herb e Thunderclap, enquanto o vencedor de Tyranny contra 301 Degrees enfrentará quem vencer entre Rap e Blue Rain. Então, os vencedores dessas 2 batalhas se enfrentarão nas grandes finais. Lee Bibo anunciou o resto dos confrontos para os playoffs. Treinador Lee, você pode dar uma previsão de como serão os playoffs? Pan Lin perguntou. Haha, os resultados são difíceis de dizer. Nos playoffs, o que é ganho na temporada regular perde seu valor, especialmente com as novas regras em vigor. Isso torna ainda mais difícil prever os resultados da temporada regular. Por exemplo, para o Team Tyranny, eles eram um assunto de dúvida na temporada regular, mas agora todos perceberam que eles estavam economizando forças para os playoffs. Nessas circunstâncias, é difícil dizer o quão bem o Tyranny se sairá nos playoffs, respondeu Lee Bibo. Então, e o Team Rap? O que você acha deles, conselheiro Lee? Esse time conseguiu entrar nos playoffs como um novo time. Isso é algo que nunca aconteceu antes. Onde você acha que eles conseguirão chegar, conselheiro Lee? Pan Lin perguntou. Lee Bibo sentiu seu interior se contrair. Rap era um time sobre o qual ele não ousava fazer previsões. Feliz. Bem, eles podem contar como um novo time, mas esta nova garrafa contém vinho velho. E o Xiu, Sumushen, Fang Hui, apenas os 3 têm muita experiência em playoffs, comparável ou até mais do que os outros 7 times. Fora isso, são todos novatos. Uma composição de equipe tão conflitante nunca foi vista antes. Estou ansioso para ver como eles se sairão também, disse Lee Bibo. Haha, Rap acabou de terminar sua coletiva de imprensa pós-jogo. Os relatórios perguntaram sobre os playoffs, e adivinhe como Yeshiu respondeu. Como? Lee Bibo perguntou. Ele disse, agora que eles chegaram aqui, ele não será expulso de novo, disse Pan Lin. Ah, esperemos que seja verdade. Lee Bibo riu. Fim do vídeo.